E aí, pessoal, bem-vindos ao nosso quarto já, né? Quarto episódio. Quarto episódio do Pode o quê? O podcast onde você pode tudo, menos escrever, mais melhor. Porque aí você vai estar sendo redundante. E o nosso convidado de hoje é um professor de redação, cara. O melhor da cidade de Anápolis. O melhor do Brasil, talvez até de Anápolis. O melhor. Eu sou o Inclusive, tô Emerson. tendo aulas com ele. Tá mesmo? Tô tendo Show. Eu sou o Emerson, esse é o Augusto. Nós somos os hosts desse podcast. E esse é Moisés Augusto. Augusto também. Professor. Advogado. Não é advogado, ele não tem a OAB. Mas ele é formado em Direito. É discipulador, inclusive da gente. E mais uma porrada de coisa. Não existe algo no mundo que esse cara não saiba, tá? Deveríamos. Não, mas você tem OAB, não tem não? Eu fiz a prova do OAB, mas eu não peguei a carta dela e transformei ela em carteira. Então eu tenho o título da aprovação da prova, do exame, né? Mas eu não fiz o procedimento para pegar a carteira. Como é que fala? A qualquer momento eu posso tirar a carteira, né? Eu tenho a carta. Ela não tem uma data de... Não, ela... Pô, isso aqui se inspira. Isso é meu, eu passei. Caraca, direito adquirido. Show de bola. Enfim, bem-vindo, Moses. É um prazer ter você aqui com a gente. A gente já se conhece tem o quê? Uns 4 anos? 4 anos. 4 anos. E é muito importante ter você aqui nesse podcast. E é isso. Bora começar. Vamos continuar nesse assunto. Ela não inspira. Não inspira. Por quê? Porque as outras notas de outras coisas inspiram, não inspiram? Não, ele é um direito adquirido. Você fez a prova, o exame te certificou que você foi aprovado ou reprovado. Então, quem é reprovado tem que fazer novamente até alcançar a aprovação. Uma vez que você foi aprovado, você tem a cártula à sua disposição. Agora, o que você vai fazer com essa cártula? Entendi. Então, tem muita gente que faz por só fazer, né? Foi o meu caso, eu fiz só para desencargo de consciência que eu conseguiria passar na OAB. Foi de primeira? Não, foi na 5ª vez. Que isso, cara? É tão difícil assim? Então, eu achava que não era até fazer. Aí, quando eu fui fazendo, eu descobri que era mais complicado. E não é que ela seja difícil, é que a gente é difícil, né? A gente é muito ansioso, a gente é muito nervoso. E se perde na hora da prova. Não, obrigado. Mano, Eu acho, assim, muito burocrática a questão da OAB. Então, era isso que eu ia falar. Você não acha injusto? Tipo assim, eu tava até pesquisando aqui, tem lá na plataforma da Brasil Paralelo, eu sou assinante, tá? Tem um quadro chamado Face Oculta, né? Que ele revela as faces ocultas de determinadas instituições, pessoas, enfim. E aí fala lá sobre a face oculta da OAB. Uhum. E aí eles contestam justamente isso, tipo, O exame, porque, cara, não faz sentido. Se você é enfermeiro, você se forma em enfermagem, até onde eu sei, tu não tem que fazer uma prova pra poder exercer. Medicina, também não. Qual outra? Engenharia civil? Acho que também não. Eu acho que medicina tem Não. uma Tem o carteira CRM, que você mas... precisa... Eu creio que todas as demais profissões, quando você termina, você só vai no conselho e faz o registro da sua profissão, né? Exatamente. Aí, no caso do direito, não. No direito, você finalizou ali os 5 anos, você é apenas um bacharel em direito. Porque o curso não é de advocacia. Eu acredito que a premissa de ter o exame da ordem é justamente isso. Porque dentro da minha formação lá dos 5 anos, eu tinha disciplinas que eram voltadas à carreira advocatícia, mas maior parte dessas disciplinas não eram voltadas à carreira advocatícia. Então, eu tinha assim, uma base, e aí para você exercer a advocacia, você passa pelo exame. Assim como é a mesma coisa para a magistratura. Tipo, eu fiz direito, eu vou me tornar um juiz? Não. Você fez direito, você é bacharel. E a partir disso eu vou estudar aquelas fontes do direito ali para passar num exame de magistratura. Mas você não acha muito injusto, não? Não falo na questão da magistratura, eu falo na questão da advocacia mesmo. Advocacia? Porque se você vai olhar, a advocacia, ela tem fonte, ela tem origens, é uma coisa muito menos burocrática. Existiam os julgamentos, né? Antigamente na Grécia, na Roma, acho que era na Roma que surgiu, foi em Roma que surgiu isso. Direito romano. Isso, e aí... às vezes uma parte não podia comparecer, né, no tribunal, no julgamento, ou ela até podia, mas tinha outra pessoa que falava melhor que ela, tinha mais eloquência e tudo mais, e aí ela ordenava alguém para representar ela no processo, e aí ele ia lá e falava pela pessoa, fazia a defesa, fazia a acusação, enfim, é muito
tipo assim, parecia algo muito simples. E pra toda essa burocracia que tem hoje, não faz sentido. É muito injusto, cara. Então, eu, quando fazia a prova e não passava, eu tinha esse mesmo sentimento que você. De tipo, nossa, é muito injusto. Eu acredito que eu saiba muita coisa, eu acredito que eu posso fazer muita coisa e por aí vai. Só que quando eu olho como observador, né? Ah, eu estou só observando como funciona a carreira advocatícia a partir da Organização dos Advogados do Brasil. Eu acredito que ela seja válida, porque ela peneira os serviços que são prestados. Então, por exemplo, hoje nós temos ali N profissões onde a pessoa se formou, ela fez o registro dela, então ela passa a ter a carteira oficial da realização daquela profissão, e ela pode cometer erros, certo? Esses erros não vão não vão ser inibidos, digamos assim. Tipo, você fala assim, um engenheiro errou nessa situação. Esse erro não é inibido, ele vai acontecer. Aquela ponte vai cair, aquele prédio vai cair, ou alguma coisa que é. Pessoas vão morrer. Isso, exatamente. E o direito, ele não vai mexer imediatamente com essas coisas que são dadas como essenciais, né? Mas elas são. O direito, ele é uma frequência meio que eterna do indivíduo, né? Então, eu tenho um direito a isso, e esse direito permanece, ele é constante. Talvez a gente não tenha o entendimento do valor de um direito porque a gente não percebe que a gente está realizando ele ou exercendo ele até que ele seja tolhido ou tirado da gente, né? Então, quando isso acontece, esse advogado ele precisa saber o como fazer com aquilo. Aí a pergunta que eu ainda tenho, né, é assim, ó, o questionamento que eu tenho. O exame da ordem, ele não é um mecanismo plenamente seguro, que vai dizer que aquele cara que foi aprovado, ele vai ser um bom advogado, mas que ele é um sistema de controle, né, de seleção, que vale a pena ter para o exercício da advocacia, sim, você vai ter um monte de advogados que não sabem o que de fato estão fazendo ali. Ele vai entrar com a ação, ele vai defender o cliente, mas ele não vai saber de fato por que que ele está protegendo aquele direito. Então, o exame da ordem, eu acredito que ele facilita isso. Ele vai selecionar quem de fato exerce aquilo. Então, por exemplo, hoje a minha escolha de não ser um advogado, ela não é pela falta de habilidade por meio do exame. Ela é pela falta de habilidades emocionais mesmo da profissão. Eu acredito que eu não seja tão engajado na ideia de defender pessoas. Eu acredito que o meu gasto de energia emocional, eu não me vejo assim, nossa, vamos lá, uma ação de família. Eu não me vejo envolvido naquilo a ponto de tipo, cara, o direito dessa mãe é o mesmo direito meu, ele passa a ser meu a partir do momento que eu estou cuidando daquela ação. Então eu não tenho essa paixão, né? Esse desejo pela causa do outro. E aí eu acredito que por não perceber essa paixão, isso me coloca no lugar, tipo, a advocacia não é uma coisa que eu quero para mim, porque eu não tenho desejo, essa paixão, né, esse tesão por aquilo, e aí de alguma forma eu vou prejudicar esse cliente meu em algum momento. Agora, voltando ao exame da ordem, o exame da ordem, como observador, quando eu não passava, eu tinha as mesmas opiniões suas, que é um absurdo, eu fiz 5 anos de direito, aquilo ali me facilitava, é um processo menos burocrático, todo mundo tem direito ao contraditório, à ampla defesa, então me munia dessas impressões. Só que como observador, né, como cidadão, eu acredito que precisa de ter. Assim, ó, mesmo com o exame da ordem, a gente vê aí uma pancada de advogados fazendo mau juízo da profissão. Você pode observar que, tipo, a advocacia ela não é bem vista, não é vista com bons olhos pela sociedade. Então, esse cara é muito ruim, esse cara é malandro, esse cara é pilantra, e por aí vai. Não, eu não vejo o advogado com bons olhos e eu estudo direito, né? Agora o meu curso tá trancado e tal, mas eu estudo direito. Eu trabalhei lá no Procon, Mozas, de verdade. Eu já passei por isso inúmeras vezes. A pessoa chegava lá, aí pra fazer uma. O Procon é direito do consumidor. Consumidor.
E aí, chegava uma pessoa lá, é porque eu tô me separando do meu marido e a gente tá tendo dificuldade com a questão da divisão de bens. E aí meu advogado me falou que pra vir aqui buscar um papel. Aí eu falei, ele falou que papel era esse? Ele falou pra vir aqui buscar um papel. Aí o que que acontece? Geralmente, causas consumeristas, elas são resolvidas em juizados cíveis especiais, né? Que o povo conhece como juizado de pequenas causas, né? E aí, pro juizado de pequenas causas, ele exige, né, um atendimento do PROCON que comprove que aquela situação houve tentativa de resolução pacífica, administrativa, né? E aí não deu certo e aí vão para o âmbito judicial, certo? Certo. Só que, mano, isso não é um caso de uma separação, de um divórcio, entendeu? Aí o advogado imbecil, que passou na ordem, vai lá e manda o cara no PROCON pra eu, que ainda não me formei, ter que informar pra ele. Falar, ó, não é aqui que se resolve isso. O PROCON resolve causas consumeristas. E isso aí é causa familiar, isso aí é outra história. E aí a pessoa volta lá no advogado. Aí esse sistema de controle resolveu do quê? Eu dei vontade. Não, eu já pedi o número do advogado da pessoa pra falar com ele. Mas- E já falei pra pessoa, troca de advogado, porque esse cara vai te ferrar. Ele não sabe o que já tá tá fazendo. errado do cara ter que mandar o cliente ir até o local pra buscar o papel, né? Porque isso é o trabalho do advogado. Depende. Errado não tá. Depende do que ele fixou ali dentro da procuração, né? Os poderes que o advogado vai ter para aquilo em que ele está sendo contratado. Mas hoje, se não alterou, faz muito tempo que eu não vejo como que está o Estatuto da Ordem. Mas o Estatuto da Ordem prevê ali processos disciplinares para investigar essa transparência e essa eficiência do advogado na prestação do serviço dele, né? E aí, qualquer cliente, ele pode ali entrar com esse processo administrativo disciplinar contra esse advogado para averiguar o que é que ele está violando ali na prática da advocacia. Mas, mesmo com isso, você vai ver, igual você falou, só, esse cara provavelmente estava munido de OAB e ele não sabia o que ele estava fazendo. Então, o exame em si, ele não vai selecionar. Mas você consegue perceber a quantidade de pessoas que seriam pior do que esse cara e que não estão podendo exercer por causa do exame. Então isso é bom. É sinal que eu tenho um monte de gente que está muito despreparada e que não tem a legitimidade de exercer aquilo e violar direitos dos outros. Mas então tinha que ter um exame pra médico também, exame pra enfermeiro, tinha que ter exame pra essa palhaçada toda aí. Injusto. Eu acredito que para medicina tem muita questão das especializações, né? E o que modifica muito é como aquele corpo de trabalho funciona, aquele corpo de profissionais funciona. Eu sei que no meio advocatício, no meio da educação, professores e advogados não são unidos, né, dentro de uma mesma causa. Então, quando um advogado fala mal do outro, esse outro vai pegar a causa para ele e pronto, acabou. E não, seu advogado tá ruim mesmo, vem aqui para mim. A mesma coisa eu percebi na educação, dentro do que eu vivi sendo como professor. Mas eu sei que na medicina, não, o médico não atesta o erro médico do outro. Então, pode estar evidente ali, tipo, você pode perguntar, esse médico me deu um diagnóstico totalmente equivocado, o exame está aqui comprovando. O outro médico não vai falar que, não, realmente está errado. Ele não confirma aquilo. O odontólogo também da mesma forma, ele não vai confirmar que o outro odontólogo errou na boca do outro paciente. Se chama ética, por isso que advogado não dá pra ser cristão. Cara, pior que pode. Inclusive, falando em odontologia, pro pessoal que quiser, tá? Advogados de Anápolis, tem uma rede de clínicas odontológicas aqui em Anápolis que dá muito trabalho. Vocês podem rachar de ganhar dinheiro com essas causas aí, enfim. Jesus. Não vamos expor ninguém. Não vou falar nomes, mas dá muito trabalho. Mas é até uma dúvida que eu tenho, porque eu falei isso na brincadeira, mas é real. Eu já tinha perguntado isso pro Mousas em algumas oportunidades de conversa, que eu acho que é muito difícil você ser hoje um advogado cristão e ganhar dinheiro, principalmente em algumas determinadas áreas. Advogado tributarista. Acho que a área que dá mais dinheiro é tributário.
E é difícil você ser cristão nessa área, né? Ontem a gente estava conversando isso em off, né? Eu acredito que quase todas as profissões que envolvem essa questão de comprovar gastos, né? E aí parte aí para o tributário e para o financeiro. Até o de porta de cadeia mesmo, cara. Isso. Isso aí é tenso. Ela é complicada de lidar porque vai da mentalidade de quem está exercendo aquilo. Então, por exemplo, o meu exercício moral, ele é muito alto. Então, eu me preocupo com isso, mas eu tenho colegas de profissão que eu considero eles pessoas honestas, pessoas brilhantes dentro daquilo que eles fazem. E a visão que eles têm acerca disso se a lei permite e se a lei me dá a oportunidade de fazer, eu estou dentro do exercício da legalidade. Então, eu não estou agindo de modo errado. Agora, eu, Moisés, os meus valores morais, eles são maiores do que os meus Mas valores assim, deixa eu te fazer uma éticos. pergunta. Tá, eu concordo que nem tudo que é legal é moral. Sim, Tá? são Isso é, distintos. sim. Porém, e aí, tipo, na maior parte do tempo, eu procuro agir com moralidade. Ponto. Só que não dá pra ser moral com o governo. Não dá. Tipo assim, porque o governo, ele te toma tudo e ele não te entrega nada. E aí, assim, você tem que Então, mas aí você pega você tem que cristianismo. declarar tudo, você tem que pagar os seus impostos e blá 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 blá. E eu tô no pique, eu sou do pique Bolsonaro. Eu só nego Aham. e falo pra todo mundo, se você puder, só negue. Só negue. Pronto. Que isso. Porque o governo é pilantra. Ele não Cara, merece toma cuidado aquilo. com você falar isso no podcast, porque, se eu não me engano, isso é crime, tá? Mano, Você induzir outra eu pessoa a duvido. cometer um crime Eu é um duvido crime. que, sei lá, alguma entidade policial ou fiscalizatória vai estar vendo isso aqui. Mas, mano, Olha, porra. não duvido. Mano, de Eu não verdade. tomo as palavras dele, as minhas. Assim, de verdade. Por que você vai ser. Você acha mesmo que a gente tem que ser moral com o governo? Mano, o que a lei te permitir não declarar pro governo deixar quietinho, você tem que usar a lei pra isso. Inclusive, a lei é muito boa, né? Pra você poder fazer aquele malabarismo Mas e tudo mais. Mas entra é que aquela... tá, a definição da moralidade, ela não está no exercício para quem eu vou exercê-la. Ela está no exercício de exercê-la. Então, uma pessoa ela não se torna moral porque ela decidiu exercer com moralidade para determinadas pessoas, ou para determinadas instituições. Essa pessoa vai ser moral. Eu acredito que é por isso que a gente tem tanta falência de instituições sociais, né? Tipo, a gente fala assim, hoje a igreja é falida, hoje o militarismo é falido, hoje o Estado é falido, porque ninguém mais acredita nessas instituições, né? Hoje a família é falida, né? Porque ninguém mais acredita nessa instituição social. E o porquê que às vezes a gente tem esse pensamento e ele é tão real? Porque a gente decide que a moralidade ela é a aplicação para um grupo destinado de pessoas. E a moralidade não é isso. A moralidade é aquilo que você é por essência. Então, o valor meu moral não é porque eu estou com vocês, não é porque eu tenho que me comportar dessa forma com uma igreja, não é que eu tenho que comportar dessa forma com uma instituição educacional, não é que eu tenho que comportar dessa forma com o governo. É porque eu decido que esse valor para mim é mais importante, independente de com quem eu vou exercê-lo ou não. Mas aí a gente entra na diferença entre ética e moral. Então, A ética geralmente é o seu conjunto de valores. A exatamente. moral é o conjunto de formas de agir, assim, digamos, né? Até Porque onde. assim, a Sim, entende? ética, ela vai ser objetiva, ela vai ter leis que vão te Sim, ordenar a fazer aquilo. Então, você está cumprindo a lei. sim. Agora, a moral não, ela é um campo de valores individuais. Então, o meu valor individual, ele é a minha régua. Então, por exemplo, eu não gosto da mentira, não é porque a igreja me ensinou e aí eu tenho que aplicar isso na igreja. Eu não gosto da mentira, não é porque a escola me ensinou e eu tenho que aplicar isso na escola. É porque é um valor individual meu. E aí eu não decido com quem eu vou aplicar isso. Agora a ética não, a ética vai te permitir mentir. Né? Tipo, é igual vocês perguntaram, todo advogado é um bom mentiroso. Sim, mas tipo, ele é um bom mentiroso? Não, ele só está cumprindo com os deveres éticos dele.
Porque a lei vai permitir que ele utilize de toda aquela narrativa e de todos aqueles documentos para ele criar um universo probatório de que o cliente dele não tem problema algum ou merece aquele direito e por aí vai. Entendi. Bom, eu continuo com a minha opinião, que se você Mas, pode usar a lei para sonegar O- impostos, você deve usar. mas Jesus foi perguntado, questionado sobre isso na Bíblia, né? Ah, E o que ele responde? deixa eu pesquisar aqui, porque eu tenho certeza que isso aí tá fora de contexto. Tá fora de contexto? Deixa eu pesquisar aqui. Cara, eles perguntaram justamente sobre isso, né? Foi específico Ele e claro. dá de César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Exato. Mas assim, há brechas para entender também que o que ele citou ali, né, é muito bem com sabedoria, né, era Jesus. Que ele usou a moeda, tipo assim, não, se o rosto é de César, então dá o de César o que é de Ah, o que é de César. César. É, o rosto da nossa nota não é o do Lula, então não vou dar nada pra ele, não. Então, é isso que eu tô falando. Então abre brecha para entendimentos. Mas o que será que realmente ele queria dizer? O que você acha disso, moço? Porque eu não sei se a gente tem que se submeter a impostos. Pô, tá todo mundo vendo aí, principalmente esse negócio do Pix aí que surgiu, né? Tá Não, todo mundo vendo mas, que tá ó, sendo ridículo. deixamos claro que ninguém aqui tá falando que o Pix vai ser taxado, tá? Ninguém aqui. Eu sei que o Pix não vai, pelo menos é o que eles dizem. Porém, Sim. utilizo-me É um da assunto mesma linha de contraditório. utilizo-me da mesma linha de pensamento do vídeo em questão que você tá falando. Disseram que até 5 mil você não ia ter que declarar imposto de renda, tá tendo que declarar. Disseram que você ia comer picanha e não Mas tá comendo. isso, Não, Disseram uma esse porrada negócio da de- declaração já existia antes, né? Sim, mas Agora é eles disseram porque- que não ia ter mais e tá tendo. Ah, Disseram que não ia taxar a comprinha da Shein, tá taxando. Então, Mas eu mano, pego eles conversas antigas. Eles já diziam em entrevistas muito antigas que o Pix tinha que ser taxado. uhum. Então você pega o Haddad falando isso, pega, se eu não me engano, o Lula também falou isso. Não vou ter Isso certeza. não é um assunto atual, não, gente. É mais antigo. Exato. É porque agora tem uma rede de informação maior, né? E o assunto Uhum. tá em voga. É porque isso aí prejudica qualquer um, né? Desde a pessoa de classe mais baixa possível e a pessoa de classe mais alta. Hoje até a mendigagem utiliza Pix, né? Tipo, Você- o cara chega- pede esmola pra você e você fala, ó, eu tô sem dinheiro aqui. Não, meu Pix é tal. A que nível chegamos de mendigagem, pelo amor de Deus. Mas eu realmente acredito nessa linha, que, tipo assim, é muito difícil hoje você ainda ser advogado cristão, por conta desses. Mas eu não vou só. Assim, eu sei Não que por o que causa tá da em tela aqui é a moralidade. advocacia, né? Mas eu acredito que são todas as profissões. É muito difícil você exercer qualquer profissão e você atrelar ela ao cristianismo. Então, eu sempre vou partir do princípio assim, ó. Eu não trabalho, eu exerço o cristianismo. Então, hoje eu sou servidor. Então, eu sirvo pessoas. E aí, a partir do momento que eu sirvo pessoas, eu estou sendo Jesus servindo pessoas. A partir do momento que eu não me comprometo a fazer isso, eu já estou sendo não cristão dentro do meu exercício profissional. É igual vocês são comunicadores. Você está comunicando o quê? Isso está glorificando a Deus? Isso está apontando o Cristo para a sociedade? Porque se não tiver, você não está exercendo vida cristã dentro do seu exercício profissional. Aí, aquele assunto que a gente tava falando aqui antes, Ele fica pegando. aquele assim, determinado as tipo de atitude que você falou que era só um recorte num quadro geral mais amplo, papapá. Ele exerceu o Cristo naquele momento? Novamente, eu vou para a ideia dos recortes. Por Assim, ó, favor, não porque cite nomes, pelo amor de Deus. tá, não, da minha parte você pode ficar Relaxa. seguro. Olha, pra quem não sabe, a gente tá falando do João Guiné. É um cara que nasceu lá no interior da Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, tá? Não tem nada a ver com determinadas pessoas aqui da nossa região. Mas, enfim, ainda vou no assunto dos recortes. Tipo, julgar uma pessoa por recortes é muito fácil. Eu posso ter uma impressão sua e ter aquele recorte dessa impressão e lançar. O Emerson é um cara vulgar, porque eu tive uma impressão sua em determinado momento e lancei aquilo por aquele recorte. Mas se a gente analisar o todo, se a gente tiver o direito do contraditório daquela pessoa, talvez a gente consiga enxergar uma outra variante sobre aquilo.
Eu não estou falando que ele está correto. Eu estou falando que nós não podemos julgar a partir de recortes. Eu quero que você entenda isso. É porque às vezes você conversa sobre pessoas comigo achando que eu estou defendendo pessoas. E eu estou só falando para você, eu não posso julgar pessoas por recortes. E isso não é só com essa pessoa em X, é com qualquer pessoa. Você não vai ter esse lance de tipo alguém chegar em mim e falar assim, e fulano, Beltrano é assim. Então aquilo ali não se presume como uma verdade para mim, tipo, é um recorte. Então eu vou conhecer fulano e aí a partir daquele conhecimento eu posso ter um juiz de valor, de tipo, nossa, realmente aquilo ali não condiz. Que foi o que você falou. Aquilo que você conheceu dessa pessoa te fez ter um juiz de valor de se afastar dessa pessoa. E, por mim, é um valor seu e você tem que seguir ele. Se você entendeu o que é isso, tá tudo ok. Agora, esse valor, ele não pode ser um valor universal, ele é um valor individual. Realmente. É porque, assim, na minha concepção, quando uma pessoa chega a se corromper nesse nível Uhum. de que foi citado, ela já vinha numa caminhada digamos, de desvios de caráter Aham. anterior. Porque, como eu falei, ninguém começa roubando um carro, né? Ninguém começa tendo problemas com milhões de reais, né? Sim. As pessoas vão. Igual eu já citei isso para vocês. Teve uma vez, eu trabalhava num determinado local. Nesse local eu tinha autonomia de controle de ponto de determinados funcionários. E aí me fizeram a proposta de eu alterar o ponto de uma determinada pessoa e ganhar algo em troca. É algo relativamente. É algo relativamente? Não, é algo muito pequeno, definitivamente muito pequeno. Quando você coloca em comparação com o quadro de corrupção geral do Brasil. Uhum. Mas eu falei, não, porque se eu me corrompo nisso, pra eu me corromper nisso daqui, é um pulo, entendeu? Sim. E aí, nesse caso específico, é um caso de corrupção que já tá aqui, ó. Então, há uma trajetória. E aí, meu julgamento vem dessa perspectiva. Mas, enfim, é só pra entender que, tipo assim, você falou, olha, você não pode julgar ele por esse recorte. Aham. Aí você falou assim, não, é porque você tem que pensar se aquilo tá glorificando a Deus. Tem glorificado? Então, talvez pelos seus recortes, não. Vamos pegar ali. Eu sempre gosto de trazer esse exemplo. Eu tenho dois amigos que eles são missionários e eles atualmente estão no Irã. E lá eles são traficantes de Bíblia. Por a Bíblia dentro daquele território de uma maneira legal ser proibida. Então, pela lei daquele país, eles são criminosos. Eles não estão glorificando a Deus dentro de um processo legal. Mas será que de fato, transgredindo essa lei para promover a proliferação, né, a manifestação da palavra de Deus, ele não está glorificando a Deus? Então a gente vai ter muito isso, tipo, por isso que eu te falei, eu não posso pegar um juiz e lançar ele como recorte. Vou pegar um exemplo besta, que eu peguei um exemplo religioso, né, mais fundamentalista, mas eu lembro que quando eu era estagiário no escritório de advocacia, é, eu tinha ali cada estagiário tinha os seus grupos de clientes, né, tipo, a sua cartela de clientes. E a minha cartela de cliente era geralmente pais de amigos meus. Então, os pais dos meus amigos gostavam demais que eu advogasse para eles, porque sempre eu ganhava ações para eles. Tipo, o Moisés é muito bom, porque. Só que eram ações muito óbvias de ser ganhas. Direito do consumidor é uma coisa muito fácil de ser provada, principalmente quando violou alguma coisa ali do Código de Defesa do Consumidor. Então, sempre eu tinha uma frequência de vitórias, né, digamos assim, nas ações deles. E aí, um dia, um desses pais de amigos meus, né, pediu, eu preciso de fazer uma ação assim, 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 contra uma instituição assim, assim, assado. E eu falei para ele, isso é meio difícil, não tem nenhuma um impeditivo dessa instituição não fazer isso para você. Ela pode fazer e ela não precisa justificar. Não, mas eu tenho direito e eu quero que você entre. Ok, a gente entrou, porque não é proibido por lei você entrar com uma ação.
o pedido dele era lícito, mas não tinha como ser comprovado, tipo, e não podia obrigar a empresa a nada daquilo. Final da história, ele perdeu a ação. E aí, a partir daquela perda, ele taxou eu como o pior advogado que ele já conheceu na vida. E aí, tipo, todo aquele processo de ser o melhor advogado dele, de ter ganhado várias causas para ele, ficou enterrado. Viu que foi só um recorte? E aí, tipo, e eu não sou um péssimo advogado porque eu perdi uma causa. Eu tenho um histórico bom com ele, vamos pensar aí pela ideia das demandas vitoriosas, né? Mas não só isso. O exercício da advocacia ali não é o fato de você ganhar para o seu cliente, é o fato de você defender o seu cliente, de você acompanhar o seu cliente até o final da demanda. Quando você fecha uma procuração, você não fala assim, ó, estou representando a pessoa para vencer pela pessoa. Não, estou representando a pessoa até a última instância possível, dentro do Poder Judiciário ou de qualquer outro órgão. E eu acredito que na nossa caminhada, a gente vai fazer isso por contratos morais. É igual a, hoje eu sou discipulador de vocês, e além de discipulador de vocês, eu sou amigo de vocês. Então eu não estou para ser o melhor amigo de vocês, porque eu vou falhar sendo amigo. Talvez eu não sou o amigo que você coloca na sua cabeça. Talvez eu não sou o líder que você coloca na sua cabeça. Talvez o seu modelo ideal de discipulador, que deveria ser Jesus, está muito alto e eu estou muito longe dessa referência. Mas nem por isso eu deixo de ser um bom discipulador, um bom amigo, um bom líder e por aí vai. Então eu vou... Porque o meu objetivo não é ser o melhor com você. O meu objetivo é caminhar com você. Faz sentido. Só que aí entra a questão da caminhada que você falou. Não. Se ele está aqui nesse nível de corrupção, existe uma caminhada de desvios de Sim. caráter. Aquela vez mesmo, nós tivemos um desentendimento. Só que o que eu fiz? Eu sentei com você e a gente conversou, porque eu falei assim, o Moisés, ele não tem uma caminhada de desvios de caráter dessa maneira. Então, se isso aconteceu, é muito provável que seja um erro de comunicação, um infortúnio que aconteceu. E aí resolvemos, certo? Porque a caminhada, ela favorece o indivíduo. Agora, quando você vê e a caminhada evidentemente desfavorece o indivíduo, aí fica muito difícil. Sim. Essa semana eu tenho visto que eu tenho falado muito essa frase para várias pessoas. Eu acho que ela cabe aqui nesse momento, né? E ela não é uma frase minha, mas... E eu nem sei de quem ela é, mas eu já li ela em Então algum lugar. E eu acho que ela faz... Liga pro Humberto e pede pra ele... Plágio. Liga pro Humberto e pede pra ele patentear a frase. Verdade. Agora virou plágio. Mas a frase é assim, ó, que quando o poder não serve, ele oprime. Aí, que maravilha, cara. Perfeito. Faz sentido. Então, às vezes, nós recebemos poderes de pessoas, por exemplo, ó, quando eu estou caminhando com vocês, vocês estão me dando poder. E aí, para que vocês estão me dando esse poder? É para que eu sirva vocês de alguma forma. Então, se eu não estou servindo por esse poder que vocês me deram, eu estou oprimindo vocês. E eu acredito que, assim, ó, nos contextos que eu falei essa frase durante essa semana, quase todos eles foram eclesiásticos. Mas eu acredito que não vale só para essa rotina, né, eclesiástica. Ela vai para todos os ambientes. Ela vai para o seu relacionamento afetivo, ela vai para a família, ela vai para trabalho. Em todo lugar que você tá, as pessoas que você convive, gostando delas ou não, elas estão te dando poder. E esse poder sempre é para servir. E se você falhou no serviço, você está oprimindo. É um Lula, é um governo opressor que ele não tá servindo. Parte dessa ideia. Qualquer governo que não serve, ele oprime. Dentro da sociologia, existe muito esse estudo, né? Que quando você estuda ali sobre as dominações, então qualquer fator dominador que ele não serve o poder, ele está utilizando o poder para oprimir. Você falou aí da questão dos cenários eclesiásticos nos quais você falou essa frase. Você é muito envolvido com a eclésia, né? Com a igreja. Não tanto que eu acredito que eu deveria ser. Não, moças, pelo amor de Deus. Mano, toda vez que a gente fala com você... não, eu tô
tendo uma conversa com algum discípulo, tô aconselhando fulano Não, de tal, tô aí em são tal coisa igrejas. da igreja. Isso é uma igreja invisível, isso é o reino de Deus. Não, beleza. Ok. Enfim, você é muito A envolvido com as verdadeira coisas igreja. do reino de Deus. Amém. Existe algum planejamento seu pra meio que sair dessa rotina de, tipo, assim, essa rotina comum que a maioria das pessoas vive? Ah, eu vou na igreja, ou eu frequento a minha religião, eu até participo de algumas coisas relacionadas a ela, mas aí eu trabalho também, eu vivo minha vida normal. Tem algum planejamento de você parar de viver isso pra viver full time, Só igreja? só igreja, só reino, só pessoas? Tem sim. Acho que eu já até compartilhei isso com vocês em alguns outros momentos. Eu acredito que em um futuro, espero ele que breve, né? Eu tenho uma escola ministerial. Por quê? Eu acredito para aquilo que a gente viva hoje dentro da contemporaneidade da igreja, né? A gente precisa de formar uma cultura. E toda cultura, ela não pode ser imposta. Lembra lá, o poder serve, senão ele oprime. Então, toda cultura ela não pode ser opressora, ela não pode ser impositiva na sua vida. Então, qual é a melhor forma de você promover cultura? Ensinando. Então, você vai ensinar as pessoas um padrão de vida que elas devam ter. E aí, a base do meu entendimento para essa escola ministerial é justamente aquilo que eu aprendi fazendo uma escola ministerial. Então, quando eu fui aluno de uma escola ministerial, ali justamente pelo estudo de Mateus 6, quando fala da oração do Pai Nosso, para mim ficou muito claro o entendimento que existe uma cultura dos céus que nós devemos viver ela aqui na terra, porque é assim na terra como é no céu. Isso. E aí, a partir disso, eu tenho que traduzir essa cultura aqui. Então, eu não posso falar assim, eu sou filho de Deus, Deus é o dono dos céus, é o que move os céus, e eu vivo totalmente diferente dessa realidade dos céus aqui onde eu estou. Então, não faz sentido. É igual falar assim, por que o cristão é cristão? Porque ele quer ir para o céu. É, e isso até é uma coisa equivocada. Assim, o nosso maior desejo não é querer ir para o céu. O nosso maior desejo tem que ser querer se relacionar com Jesus. Porque aí o céu fica uma adjacência disso, né? Tipo, ele não é um troféu, tipo, por que eu tive minha carreira cristã? Porque no final eu fui para o céu. Que patético seria isso aí na Mas eternidade, né? isso aí não é etapas de um cristão, não? Porque, tipo assim, cara, só uma observação maluca, mas toda vez que a gente inicia um podcast, a gente termina falando. Termina não, né? Começa a falar de Jesus, né? E esse podcast Bom, não é um podcast cristão. não. E eu tô falando não é um E nem eu. cristão, porque no sentido religioso da coisa, entendeu? Não é um podcast tipo, do Luciano Subirá. Vou trazer um macumbeiro aqui. Que isso, cara. Tem um nome. Que isso. Mas assim, porque eu acho assim, que tem as etapas de um cristão, que eu acho muito massa. A etapa mais massa é da conversão. Que é a etapa que você vive ali, e é muito bonito. Que Mais é, gracinha, né? é mais gostoso É de onde se tudo viver. parece uma maravilha. É Tipo comer assim, aquele você doce que você nunca tá. comeu na vida. Você tá em êxtase ali. E tipo assim, eu lembro que a primeira vez que. Não foi uma conversão, né? Mas tive na plataforma do Imersão, cara, ali foi maravilhoso pra mim. Então, assim, foi uma etapa realmente muito boa que eu vivi. Só que logo após aquilo, entra as crises existenciais, que é a segunda etapa do cristão, que é onde ele vai testar sua fé. Eu acho que Deus faz isso, né? Sim, E desertinho, né? biblicamente faz sentido, né? Que é quando Jesus, teoricamente, ele se tornaria no batismo, ele vai pro deserto, e aí essa etapa da gente passar por essas crises, depois vem essa terceira etapa que eu acho que é a que você tá falando, que é que a vontade realmente de se relacionar e não viver só para um reino, É a permanência. porque na primeira etapa você tá querendo viver só o reino, que é experimentar, tipo assim, nossa, experimentei aqui do reino, experimentei de Deus, o Espírito Santo, é tudo maravilhoso, é tudo muito lindo. E aí quando você fala assim, putz, agora eu vivi a fé. E fé é difícil viver, não é fácil. Não. Fé é muito tenso. Aí depois que você passa por essa crise de fé, você começa, nossa, agora eu preciso experimentar me relacionar com Deus, que também é difícil, não é fácil. Até a caminhada da fé, né? O apóstolo Paulo vai levantar ela, alegorizar ela como combate, né? E aí você pensar que ele, no final, fala que ele combateu, né? O bom combate. E ele fala isso depois de várias prisões, né? Tipo,
todos os tipos de prisões possíveis que eu podia passar, Ele eu passei. E eu combati elas todas. E eu não deixei de caminhar. Né? A gente volta novamente na palavra caminhada. Não é que ele foi o cara perfeito, mas ele não desistiu de caminhar. Ele permaneceu caminhando. É uma dúvida que eu tenho. Você usou a palavra aí que eu usei. A palavra perfeito. Porque, tipo assim, se for olhar a Bíblia, a pessoa que mais relacionou com Deus, ao meu ver, né? Não sei se eu tô certo, mas foi Davi. Até o próprio Deus vai falar que foi segundo o O homem coração. segundo o coração. Certo. E aí, tipo assim, só que ele foi um dos caras que tem mais vacilou. relatos de vacilo dele. Pô, o cara cometeu atrocidades que hoje a gente falaria, pelo amor de Deus, mano. Esse cara não é cristão, mas nem. Mas está aí a graça do ferrando. evangelho, né? Você vai ver que, tipo, quanto mais se aproxima de Deus, Deus não está interessado nas suas habilidades ou no quão perfeito você é. Deus está interessado na sua integridade, no seu inteiro daquilo, né? Então, ó, Davi, você é um homem segundo o meu coração, então eu quero você por completo. Então, o que é me ter por completo? É engraçado que você vê lá. Ah, Davi era um homem que que cuidava das ovelhas e não negociava aquilo enquanto pastor. Só que quando ele teve poder, a primeira coisa que ele fez foi matar um amigo. Tipo, tá vendo tanto que é estranho? Tipo, quando eu não tenho poder, eu apacento todas as ovelhas. Mas quando eu recebo poder, eu tô matando o meu melhor amigo. Isso para os nossos olhares morais, né? Cara, que absurdo. Eu nunca mataria o meu amigo. E tipo, isso. E não só o matar, né? Mas, pô. Ele traiu. A forma como ele matou, né? Então, quando você pega isso, tipo, e por que a gente fala tanto isso? Porque está exposto. Então, quando Deus te ama, quando Deus te coloca nesse local, né? Tipo, eu vou te trazer para a caminhada. Ele não está interessado naquilo que você é bom em fazer. Ele está interessado naquilo que você realmente é. E o que Davi sempre foi? Foi um cara que errava. E aí é bom que, tipo, tudo que a gente aprende de Davi na Bíblia são os erros de Davi. A gente não aprende nada com os acertos de Davi. Agora, tudo que ele errou são ensinamentos profundos para a gente até hoje. Porque eu acredito que no erro do homem, Deus se revela. Então, não tô, essa frase ela é meio Cara, perigosa. Deus deve ter se revelado muito através de mim, viu? E essa frase ela é muito perigosa, né? Porque ela parece ser meio hipergraça, né? Tipo, errem para que Deus seja revelado. É o Não. evangelho Mas de entra- Rasputin. Entra até uma questão séria aí de problematização da igreja. Porque, por exemplo, você estava citando essa questão. Você vê que nas igrejas é muito mais comum, por exemplo, eles pregarem. História de Davi, por exemplo. Você vê que é muito comum, as pessoas sabem de toda a história de Davi, porque ele derrotou Golias e tudo mais, toda essa parte graciosa da jornada dele. Só que é pouco pregado os erros dele. Cara, mas tá aí uma coisa que eu acho assim, o pastor Tiago ele faz bem. Assim, Não, sim, eu não tô falando da nossa igreja, tô Não, falando no contexto você geral. Falou, eu vou citar eu citei um exemplo, tipo assim, tem outras igrejas que devem fazer isso também bem, mas assim, o pastor Tiago em geral, a pregação dele é bem coach, né, domingão à noite, pro novo convertido e tudo mais. Mas aí no imersão, mano, pelo menos eu não sei como tá agora, já faz um tempo que eu não vou no imersão, mas daí quando ele vai pregar sobre paternidade e aí ele prega sobre Davi, Absalão, mano, né? Nossa, cara. é maluquice. O cara com Absurdo. 15 minutos de pregação, eu tava lá, assim, eu já Meu não tinha mais Deus. lágrimas. Ai, meu Deus, cara. E Porque ele eu pregou errei. sobre os erros de Davi e sobre como Deus restaura a paternidade e tudo mais, e é incrível. Aí a gente volta E tipo a falar, assim, tipo, eu Davi. vi muito Deus numa pregação que falava sobre os erros de Davi, mais do que eu vi em qualquer outra pregação, falando sobre os acertos de Davi, sobre como ele matou Golias, sobre como ele conquistou o reino de Israel e assim, esse tipo de coisa. É igual eu falo, tipo, a gente tá falando que mais cedo. É aí que tá a beleza do ser nobre. A nobreza não é pelas minhas feituras. Que bom que às vezes o nobre entende o que ele deve fazer. A nobreza está justamente em quem concedeu. O fato de você ser nobre está muito mais ligado àquilo que deu, do que o rei curvou como cetro para você. Porque de onde que vem o título da nobreza? De um rei que curva e estabelece. Você é nobre disso. Ponto. Então, quando Deus estabelece isso, essa é a graça da nobreza.
Agora, o que aquela pessoa vai fazer com aquilo é outra história. Mas você entender que, tipo, em algum momento, o rei, ele curvou o cetro dele para deliberar alguma coisa para você, aquilo ali é muito genuíno. E aí a nobreza está justamente nisso. Aí, pegando esse exemplo que você trouxe, ó, tipo, talvez nós somos os filhos mais imperfeitos que Deus tem. Mas em nenhum momento Deus negociou a possibilidade de nós sermos filhos dele. Sim. E essa é a graça da nobreza. Eu tô lendo um livro chamado Manso e Humilde Manso e Humilde como Jesus, alguma coisa assim. Tipo, eu só li as 2 primeiras palavras, Manso e Humilde. E o restante do livro, tô no capítulo 3. Ele tá lendo muito bem. Eu tô no Realmente capítulo 3. mostrou que ele tá Mas eu lendo. tenho essa dificuldade com nome de autor de livro, nome de personagem de livro e título do livro. Sim. Mas a narrativa, se você me perguntar, eu... Sabe Cara, toda. é isso aqui tudo. Mas você pergunta, quem é o personagem? Eu... Assim, eu particularmente, não sei se é uma característica de todo mundo que lê bastante, mas eu leio muito mesmo. E aí, assim, eu muitas vezes me esqueço o nome do livro, me esqueço o nome do autor do livro, ou do autor de determinada frase, mas eu sei o conteúdo, e eu consigo carregar aquilo ali pro resto da minha vida. Mas, pô, o nome do livro, esquece. Enfim, nesse livro, o autor fala muito sobre o coração de Jesus e como ele é aberto a nos receber, apesar de tudo que nós fazemos. Inclusive, Mesmo sendo nós. inclusive, ele trouxe uma perspectiva que eu lembrei de você na hora que eu tava lendo, porque apesar de você não ter falado essa frase pra mim explicitamente, você vive de uma forma que é mais ou menos descreve isso. No livro ele fala assim que hoje, basicamente, que nós achamos milagres, coisas extraordinárias no mundo ordinário. E aí ele fala no livro que o milagre, na verdade, é a coisa ordinária. No plano de criação original de Deus, a doença que era algo que fugia do que era comum. Que o comum mesmo era a cura, era a libertação, era a vida plena. E esse entendimento que nós temos de que milagre é algo incomum é errado. É porque a gente ainda não entendeu como funciona o coração de Deus, quem é Jesus. Mentalidade de servo. E aí eu achei interessante. Falei, cara, o milagre não é algo incomum. O milagre é para ser o que é comum. O incomum deveria ser pessoas doentes, pessoas vivendo na miséria e coisas do tipo. Eu falei, caramba, mano, que extraordinário. Eu ia até te mandar mensagem, só que eu acabei não esquecendo. Mas é uma perspectiva muito interessante de como funciona o coração de Deus a respeito da misericórdia, da graça dele, e de como ele vê a nossa realidade diferente de como a gente vê. Muitas vezes a gente fica projetando as nossas sombras em Jesus, e tipo assim, pô, porque se o Vitor vacila muito comigo, se o Augusto vacila muito comigo, pô, eu não quero olhar mais na cara dele. E aí a gente acha que Jesus vai agir com a gente da mesma maneira, e não é. E às vezes a gente fala, pô, eu vacilei, não vou orar, não vou pra igreja, porque Deus vai estar de mal comigo, e não é assim. E essa perspectiva traz justamente essa diferença de olhar de Jesus, tanto em como ele enxerga nossos pecados, como ele enxerga a realidade. E é muito doido, né? Porque você pensa, Jesus é todo tempo guardião das nossas vidas. E ele está combatendo o mesmo pecado, né? Na realidade, ele venceu o pecado que a gente acha que está combatendo. Então, enquanto ele guardião nosso, a leitura que eu percebo é assim, ele está tentando, pois é isso, muda de mentalidade, porque eu já venci esse pecado por você. E eu tô lá, Jesus, eu peco nisso, não, você não peca nisso, você tem que entender que você não nasceu para isso. Mas, e aí, como é que faz com um adolescente sem vergonha que fica lá no quarto dele o dia inteiro fazendo besteira? Esse cara não venceu. De Jesus pode até ter vencido. Mas esse cara aí não venceu, não. Mas eles estão olhando pela ótica do erro de novo aí. E aí a gente volta. Pra mim, a questão principal é o prazer, né? Tipo, não, a minha pergunta é tipo assim, tá, Jesus venceu esse pecado, sim, certo? Em tese, esse pecado não tem domínio sobre a vida daquela pessoa. Como que ele vai trazer para a realidade dele essa verdade, esse entendimento de que ele não é dominado por aquilo? Porque para esse adolescente, eu nem vou para adolescente. Qualquer indivíduo que não tenha experimentado de fato o prazer do que é conviver com Jesus, ele vai ser seduzido por outros prazeres. Então, eu só vou abandonar. Nós somos pessoas finitas e almáticas. Nossa alma come prazer o tempo todo.
Então, minha alma está alimentando de prazer. Então, hoje, para mim, é fácil falar assim, ó, porque, cara, eu amo Jesus de verdade. Eu amo demais a conta e eu tenho prazer em ser amado por Jesus. Então, esse prazer que eu tenho em ser amado por Jesus faz com que essas coisas hoje não sejam tão atrativas para minha vida. Mas, e aí quando eu vejo alguém assim, cara, eu ainda me vejo esbarrando nisso, eu me vejo refém disso, e por aí vai, cara, tenha prazer em Jesus. Você precisa relacionar com Jesus. Você precisa conhecer Jesus. Você precisa ser conhecido por Jesus. Quando Então, você percebe basicamente. isso, quando qualquer indivíduo percebe isso, independente da idade, independente da prisão que ele tenha, independente da limitação, do que ele é refém, ele só sai desse estágio quando ele encontra prazer. O Timothy Keller, acho que é isso mesmo a pronúncia desse autor, ele fala muito isso nas narrativas dos livros dele, que Jesus é uma experiência de prazer. E o convertido, ele só abandona qualquer pecado, e o Timothy Keller ele bate muito nessa questão da sexualidade, né? Ele fala que todos os prazeres sexuais, eles só são vencidos e só são corrigidos na nossa alma a partir do momento que a nossa alma experimenta, de fato, o prazer de uma vida com Deus. Então, basicamente, a chave para vencer um pecado é se relacionar com Com Deus. Jesus Cristo. Exatamente. Exatamente. Você tá pecando é porque você tá se relacionando. Com o seu prazer. Show. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu falou da questão da escola ministerial, né? Aham. É um projeto muito interessante. O que a psicanálise tem a ver com isso? Porque você Que eu tô me mudando pra comentou, psicanálise. né? Você estuda psicanálise. Você tá fazendo aquele curso lá ou Não, não? o que que aconteceu? Eu fiz a inscrição, e aí não o que que eu achei legal? Eu tava até conversando isso com um amigo meu esses dias. Que geralmente quando você vai fazer uma pós em psicanálise, você só contrata, né? Tipo, você vai lá, paga a inscrição, pronto, estou cadastrado. Essa escola de psicanálise que eu estou fazendo, estou ainda não, né? Fiz a primeira vez e não dei continuidade, ela te seleciona por uma carta. Então ela não está interessada no seu dinheiro. É lógico que tem o dinheiro por trás, não você. Toda instituição precisa Aham. se manter, né? Mas eles fazem assim, ó, você vai enviar uma carta, você vai explicar pra gente o porquê que você quer fazer psicanálise. E aí, a partir dessa carta, eles te definem se você vai entrar lá como só um estudioso de psicanálise, se você vai entrar lá como um paciente de psicanálise, ou se você vai entrar lá como alguém que está se formando para se tornar um psicanalista. E aí, no ano passado, retrasado, ano passado. No ano passado eu fiz essa carta e eu fui aprovado. Só que aí ficou fora dos meus orçamentos, né? E aí eu não consegui dar continuidade. Aí esse ano eu quero novamente, quando abrir o processo seletivo, fazer a carta. Quando. Tomara que eu seja de novo, né? Tava até falando É isso só pro. copiar e colar a carta Mas anterior, não, né? não dá. Eu tava falando isso pro meu amigo, né? É Pro o Wesley. melhor jeito. Wesley, eu tô morrendo de vontade de ler a carta que eu fiz, justamente para eu fazer tipo um Ctrl+C, Ctrl+V daquilo, porque eu acredito que seria uma garantia rápida para eu conseguir a vaga para me tornar um psicanalista. Mas eu acredito que não é dessa forma que eles vão avaliar. Então eu vou novamente pensar dentro de mim, né? O porquê que de fato eu quero ser psicanalista, por que de fato eu quero estudar psicanálise. Porque às vezes a gente tem isso, eu quero fazer psicologia porque eu quero cuidar de pessoas. Quando na realidade lá dentro de você tá uma série de problemas que você quer resolver em você primeiro. Aí você descobre que você tá fazendo Eu para se conheci. tornar Cara, paciente. e é incrível isso, porque o que eu mais conheço é psicólogo maluco da cabeça, Cara, velho. eu conheci uma Parece que psicóloga. é pré-requisito. Você chega lá, a pessoa já tem que falar algum teste de QI, falar assim, você é maluco? Não, então você não pode fazer psicologia não, meu irmão. Cara, eu conheci uma psicóloga que ela precisava De urgentemente de cuidados. um psicólogo, entendeu? Eu tava falando isso com o Gutierrez esses dias, né? Ele é residente em psiquiatria. Psiquiatria, né? Aí eu tava falando pra ele, Gutierrez, e aí? Gutierre é outro que precisa tomar remédio. Pô, Gutierre, vai se tratar, irmão. Eu tava falando isso pra ele. Cara, e aí, quem saneia os seus problemas? Porque um bom psicólogo, ele sempre vai ter um psicólogo, né? Tipo, todo psicólogo, por mais extraordinário que ele seja, quando para ele não se saturar daquilo, ele vai ser paciente de um outro psicólogo e por aí vai. E o psiquiatra, o que ele faz? Ele não faz. Então é um processo bastante Caramba. desgastante, né? Você pensar.
mexendo com doenças, transtornos socioemocionais de uma pessoa, e aquilo ali cansa, é cansativo, né? Então, uma hora você tem que sanear para que aquilo ali... Tô ouvindo todos os dias sobre o trauma de alguém, e aí, de repente, aquele trauma entra numa região muito próxima dos meus traumas. E aí? O psicólogo vai do seu psicólogo, né? Tipo, entrei numa zona de conflito por causa disso e agora vamos trabalhar isso aqui. Agora e o psiquiatra? O psiquiatra tem que Tipo, ir no eu outro diagnostiquei psiquiatra. isso, mas parece que isso é tão semelhante àquilo que eu estou vivendo. Será que eu também tenho isso? Deixa eu te fazer uma pergunta, pro pessoal entender. Diferença entre psicólogo, psiquiatra, psicanalista. Vou ser bem comunzão, porque eu sou leigo nisso também, né? Mas vamos lá. O psiquiatra, a psiquiatria, ela é uma especialidade da medicina. Então, ela vai trabalhar, né? Esse especialista, ele vai trabalhar ali dos doentes mentais, das doenças mentais. Então, a função do psiquiatra é cuidar das doenças mentais. E pode medicar. Ele pode Ele medicar. pode prescrever, né, O remédios. psicólogo, ele não pode, né? Medicar, se eu não me engano. Depende. Tem os remédios que o psicólogo pode prescrever e tem remédios que ele não pode prescrever. Mas Tipo, o psiquiatra ele pode qualquer um. Porque pode. desde tarja preta, porque a maioria dos ansiolíticos Até são, por né? causa dos estudos, né? Na medicina, o cara vai fazer farmacologia, então ele tem uma habilitação para aquilo. Na psicologia, eu acredito que não tenha farmacologia na grade de psicologia. Talvez um psicólogo que assista aqui vai ter Psicólogos, deixa comentário aí. uma precisão maior nessa resposta. Já o psicólogo, ele não vai trabalhar com a doença, ele vai trabalhar com o doente. Ele cuida do doente, ele cuida da pessoa. Então, o psiquiatra ele vai cuidar da doença. Já o psicólogo, não. O psicólogo vai tratar da pessoa que tem aquela doença. E geralmente assuntos mais não voltados à saúde física, mas à saúde emocional daquele indivíduo. Então, os efeitos daquilo dentro da saúde emocional são responsabilidades do psicólogo. Os efeitos daquilo dentro de uma saúde física já é responsabilidade de um psiquiatra. Eu vou pegar aqui o exemplo da ansiedade. Todo mundo tem ansiedade. Quando essa ansiedade está desencadeando no indivíduo só efeitos emocionais, ela está muito triste, ela está muito elétrica, atravessada demais, né? Ok, isso é um psicólogo. Mas, tipo, a minha ansiedade está fazendo eu arrancar meus cabelos. A minha ansiedade está fazendo eu comer minhas unhas. A minha ansiedade está fazendo com que eu me torne gordo. A minha ansiedade está fazendo com que eu me torne muito magro. A minha ansiedade está desenvolvendo uma série de compulsões alimentares em mim. Então, viu que está atacando o físico já? Então, essa ansiedade, ela já não é mais um caso clínico apenas do psicólogo. Ela tem que estar sendo acompanhada por um psiquiatra, porque aí é saúde E física. aí, o psicanalista, ele Aí, agora vamos analisa lá. isso tudo. A O que é pessoa o vai lá e fala e ele... Dentro da psicologia, hoje nós temos 3 grandes áreas de ação da psicologia, né? De estudos da psicologia. Então, alguns estudiosos vão dizer que o tronco, né, a base da psicologia é a psicanálise. E todas as outras formas de se ver a psicologia derivam da psicanálise. Mas isso aí é contraditório, são estudos, né? Aí agora lá. Hoje nós temos psicologia que é comportamental, hoje nós temos a psicanálise, hoje nós temos a psicologia humanista. Então, você pode ser um psicólogo da corrente humanista, você pode ser um psicólogo da corrente comportamental e você também pode ser um psicólogo da corrente psicanalista. Quando você adota a psicanálise, você está dizendo assim, ó, eu acredito nos estudos de Freud, que é o pai da psicanálise, né? E de todos os que se apoiaram nos estudos de Freud para desenvolver a psicanálise. Aí a gente tá falando do Jung e por aí vai. Pega um microfone. Falar mais. Fala. Tá. Só afasta ele um pouquinho assim, tipo... Aqui. Aí, isso. Ok, Você não fala. resolvido. Então, a psicanálise é uma das áreas da psicologia. Aí, por que que eu, Moisés, escolhi a psicanálise? Porque eu já fui uma pessoa muito doente, emocionalmente falando,
E enquanto paciente da psicanálise, eu resolvi muito dos meus traumas, muito das doenças e dos efeitos que essas doenças tinham na minha vida. E foi muito rápido. A minha psicanalista falava isso para mim, né? A doutora Lúcia, ela sempre trazia esse entendimento. O fato disso aqui ter dado muito certo com você é porque você já veio como um paciente pronto. E a psicanálise parte muito disso, né? Porque é um processo mais rígido, mais duro. Ele não quer só transformar o meu comportamento limitador, né? Ele quer investigar o porquê que eu tenho aquele comportamento limitador. E aquilo ali vai lá no fundo mesmo da alma da gente. Então, tem muita gente que não quer isso, só quer deixar de ter o comportamento. Então, você faz uma gestalt, tá tudo certo, e vai ser feliz com a gestalt. Mas no meu caso, não. Tipo, eu não acreditava nas outras correntes, partia daí, né? E eu tinha um pouquinho de expectativa que a psicanálise podia me ajudar. E aí, enquanto paciente, de fato, minha vida emocional foi revolucionada por se tornar um paciente de psicanálise. Aí, por isso que eu quero fazer psicanálise. E eu acredito que ela é um instrumento muito bom para a ação eclesiástica. Que eu acredito que hoje a maior parte dos problemas que nós temos em se relacionar como igreja passa pelo campo da alma, né? Passa pelo campo da psique, do entendimento, da vontade, do desejo. E tudo isso, você tem essa ferramenta ali para te auxiliar, né? É lógico que tudo à luz da palavra de Deus. Sim. Mas assim, em questão de eficiência, até ontem você tinha me comentado que o Brasil ele é um segundo Hoje ele é ou o primeiro. É porque primeiro, né? Aham. O Mas primeiro na maior época daquele país, dado, ele era o segundo. o primeiro país com maior índice de ansiedade no mundo. Hoje Então, no nós somos Brasil nós maior temos, em número de ansiosos. então nós somos líderes em ansiedade. Isso. E aí entra aquela questão, tipo assim, a ansiedade, você estava falando sobre isso, que hoje é muito mais fácil resolver o problema com a medicação. Então Medicalização. vamos enfiar ansiolítico em todo mundo e todo mundo para de ser ansioso, dependente Você químico ali controla, né? daquilo, né? Uhum. Mas a Você não deixou de ser ansioso, psicanálise, você só nem controla ela. a psicologia, ela vai ser. Ela vai tratar o problema ao invés de trazer ali uma medicação e tudo mais. O que é mais eficiente num caso desse? Tipo assim, vamos pensando estrategicamente, resolver o problema do país. Seria a psicanálise, psicologia ou a psiquiatria? Mas aí resolveu o problema do país. Não, eu É, falo, Cara, é dos muita nuance, ansiosos, né? né? dos Dos São muitas ansiosos. nuances. O que ele quis falar é do número de ansiosos. Como eu diminuo esse número de ansiosos, qual que é a estratégia mais adequada? Psicologia, psiquiatria ou psicanálise? Eu acredito que é a curto prazo a psiquiatria, porque você vai controlar aquilo. É Com a remédio. Que é medicalização, né? o que já É tá o que já acontecendo, mas não tá acontece. resolvendo. Aham. Então, a curto prazo é isso. Eu tenho um controle. Porque assim, ó, vamos pensar na prática. Não tem como você manter um ansioso que é doente dentro do mercado de trabalho. Vai dar merda aquilo ali em algum momento. A ansiedade pode só gerar um problema interno, mas, tipo, esse ansioso ele pode bater em alguém, ele pode surtar e machucar alguém, E pode progredir para uma depressão. ele pode não fazer determinada demanda de atividades que são essenciais por causa da ansiedade. Vamos pensar, às vezes, vamos pensar no serviço público. Às vezes esse cara tem que deliberar um monte de termos no dia. E todos esses termos têm prazo para aquele dia. Só que ele ficou ansioso e ele não conseguiu redigir um termo. Ele tinha que redigir 10 termos no dia. 10 empresas não vão poder realizar o seu serviço porque ele ficou ansioso. E eu não posso culpá-lo por causa disso, porque ele estava ansioso, ele não ia dar conta de fazer mesmo. Então, Faz sentido. a forma mais rápida que você tem para manter esse ansioso dentro do ambiente de trabalho, né? Estou pegando aqui a ideia só do trabalho. É por meio da medicalização. Eu falo isso sendo professor, tipo, maior parte dos meus colegas que foram professores, que são professores, têm quadros clínicos de ansiedade, são ansiosos mesmo. Assim como eu também sou. Mas como é que a ansiedade é diagnosticada? Você vai ter uma aplicação ali de testes, né? Eu consegui identificar a minha pelos sinais. Então, Mas existe algum fator químico ou
visível, tangível que eu possa identificar? A minha foi a questão de modificação de rotina de sono, modificação no corpo, né? Eu inchei muito, eu comia demais os meus dedos, que nem unha eu tinha, então eu comia de fato os dedos. Uhum. Então tudo isso era indicativo de que eu não tinha alguma coisa boa ali, eu não sabia o que era ansiedade. Tinha, né, no imaginário, pode ser, mas pode não ser. É, Então, quando eu comecei ali a ser paciente, o meu diagnóstico era um pouquinho mais acima daquilo, né? Mas ele partia do princípio que eu tinha transtorno de ansiedade. Entendi. Então, ela falou Faz assim, ó, o seu sentido. transtorno de ansiedade, ele tá caminhando para isso aqui. Então, a gente vai tratar ele dessa forma. E ela foi muito honesta comigo. Ela falou assim, ó, tem como a gente tratar isso aqui pela psicanálise e tem como eu te encaminhar para um psiquiatra e ele vai cuidar de você, porque o seu caso é clínico, porque eu já estava machucando o meu corpo, né? Uhum. E aí eu fui e falei assim, se eu quisesse um grossinho, né? Soberbo. Se eu quisesse medicamento, eu teria ido no psiquiatra, não teria vindo em você, e tarará, tarará. E aí ela foi muito honesta comigo, né? Ela, ó, então você precisa ser responsável com você precisa ter autocuidado. Você já tá aqui há 2 meses, 3 vezes por semana você tá vindo aqui, e você não se abre, não se permite ser acessado pra gente investigar a sua ansiedade. Então, se você não tá aberto a isso, vai para um psiquiatra. Porque senão você tá gastando seu dinheiro aqui e ainda continua doente. Deixa eu te fazer uma pergunta. E assim, não tô contestando a psicanálise em si, tá? É só, tipo assim, não tô colocando Não, em e xeque a pode, psicanálise. mas você Eu só pode. acredito que, assim, eu gosto Psicanálise é muito tudo de uma filosofia. balela. Eu tô brincando. Eu gosto muito de Até porque filosofia. a psicologia, ela é um método empírico, né? O que é um método empírico? É observacional. Então, você não tem resultados precisos. Não, exatamente. Assim, eu não tô contestando, eu acredito que, tipo assim, contestando não. Contestando eu não tô colocando em xeque, Uhum. entendeu? Mas eu acredito que, por gostar de filosofia, eu acredito que, sim, você deve perguntar, questionar. Sim, sempre. E isso não ofende, né? Não. Mas a Freud, ele Freud. foi um cara que, até onde eu sei, se eu estiver errado, me corrija. Ele tinha um desejo de seguir uma determinada linha de estudos, né, de profissão, e aí ele abriu mão disso por conta da mulher por quem ele era apaixonado, certo? Certo. E aí, depois de um tempo, ele ficou meio que frustrado com aquilo. Ele começou a culpar a mulher dele, e aí tratava muito mal a mulher, inclusive traía ela, né? Eu não sei se era com a irmã, era com a secretária, alguma coisa assim. Isso aqui foi o que eu estudei de Freud, eu não sei Sim. se tá errado ou se tá Faz certo. sentido. Até eu não lembro agora qual dos livros. Não sei se é o livro 3, mas ele vai começar a explicar sobre o que é neuroses, e aí em alguns momentos, por isso que ele fala que é empírico. Muitos dos conceitos que se usa na psicanálise foram porque o Freud aplicava aquilo ali nos pacientes dele e observava nele também, né? Até muita gente brinca com a psicanálise ali pelo uso da pasta de cocaína, né? Que a cocaína era um medicamento experimentado pelo Freud. Pelo Ele Freud, passava sim. ali na gengiva para controle das neuroses dele, né? Exatamente. E aí, assim, a minha pergunta é, tipo assim, até onde eu sei, ele não conseguiu controlar muito bem isso, essa questão do casamento dele. É válido, até que ponto, na verdade, é válido a gente desenvolver toda uma ciência e uma formação, uma profissão, baseado num cara que, beleza, até tem conceitos muito bons, Uhum. mas ele não conseguiu Provar. aplicar nele mesmo a ciência que ele É. desenvolveu? A psicanálise parte desse ponto, né? Nenhum psicanalista cuida de si mesmo. Não existe Por isso. que não? Porque você vai se sabotar em algum momento. Tipo, eu me conheço. Então eu sei aquilo que eu quero aplicar em mim, ou aquilo que eu acho, e muitas vezes que aquilo que eu acho de mim não é aquilo que de fato eu preciso. É um método de Tá, observação, né? beleza. Não é Vamos, de vamos, vamos aplicação utilizar usual. um exemplo verdadeiro, um exemplo factual, né? Um exemplo próximo aqui. Aí eu Aham. vou me colocar aqui, vou acabar me expondo um pouquinho, mas é tipo assim, só pra eu entender, porque você falou assim que o psicanalista geralmente ele se auto-sabota. A pessoa, em geral, as pessoas se Todos nós. auto-sabotam, Por causa né? daquela organização psicanalista, né? Bem tradicional zona mesmo. O homem, ele é o ego. O que que é o ego? O ego é esse resultado
do id e do superego. Então, existe o desejo, que é o id, e existe as organizações, que é o superego. Então, eu tenho desejo, eu sou puramente desejo. E aí, quando eu tô falando de desejo, é desejo qualquer coisa, que é uma coisa que as pessoas confundem a psicanálise, né? A psicanálise só fala de sexo, porque fala Não. muito sobre desejo, né? Sobre a libido, e não tem nada a ver. Libido é essa vontade sem freios, ela é ilimitada. Então, todos nós somos seres dotados de vontades que são ilimitadas. E o que limitam essas vontades? O superego, as instituições. Então, por exemplo, você nasce, você vai esguelando como criança até você perder a sua voz. Só que no decorrer da sua vida, as instituições sociais vão te ensinando que você não pode gritar. Algumas pessoas aprendem, Outras não. não. Faz sentido. Mas aí o resultado disso a gente chama de ego. Então, o que é o ego? O ego é essa junção. Tipo, houve um freio do superego sobre o instinto da pessoa, sobre o desejo da pessoa, e o resultado desse freio é o que a gente aparenta para a sociedade. Então, o que a gente vai investigar dentro da psicanálise? Justamente os seus instintos. Tipo, por que isso aqui foi freado? E os prejuízos que esse freio promoveu em você. Entendi. Essa questão da autossabotagem, que todo mundo comete, Uhum. e aí, assim, me expondo, mas pra gente entender, pra eu entender na realidade, né, como é essa questão de o psicanalista, ele não consegue aplicar em si mesmo as certas teorias. Quando eu tava lá na França, eu tava adorando estar lá. Pra mim era a melhor coisa do Berço da mundo. psicanálise, ó. Né, real. E assim, eu amava, não queria voltar, eu queria ficar por lá mesmo, recebi uma proposta muito boa de emprego lá. Eu só voltei porque a minha namorada não quis ir. E eu voltei por ela. Ela foi um superego. E aí, no momento em que eu tava decidindo se eu voltava por ela ou não, eu tava já propenso a voltar por ela, né? E aí eu falei assim, tá, eu só tenho que tomar cuidado porque se eu volto por ela, eu abro mão disso aqui por ela e chego lá daqui a um tempo, eu começo a culpar ela por alguma frustração que eu possa ter lá ou algo do tipo, eu vou estar sendo muito ruim pra ela e vai estar sendo muito ruim pra mim. Eu não posso me auto-sabotar dessa maneira. E tipo assim, foi uma semana de eu tentando resolver isso muito bem resolvido dentro de mim, todos os dias pensando em formas de eu não sabotar a minha vida e a dela depois que eu voltasse. E assim, eu creio que eu tenho conseguido fazer isso bem. Então, baseado nisso, eu não sou um exemplo de pessoa, mas é o que eu consigo citar aqui agora de uma parte da minha vida que eu consegui não sabotar, né? Um psicanalista que tem uma formação, não é possível que ele não consegue, tipo, aplicar certos conceitos. Inclusive, nesse momento, eu lembrei de Freud. Falei que Freud fez isso, era uma situação parecida, um cenário parecido, e depois ele desgraçou a vida da mulher dele. Né? Ele desgraçou o casamento dele. Mas nesse Eu não caso posso agir da seu- mesma forma. Mas nesse caso seu é diferente, porque pelo que eu sei da psicanálise, porque minha mãe também tá fazendo isso, ela estuda, né, psicanálise. Na teoria, você teria que se autorresponsabilizar. Então, você, na verdade, não tomou a decisão por ela, você tomou a decisão por você, com motivações dela. Então, tipo assim, você não tomou, tipo assim, eu não vou sair da França e vou voltar pro Brasil. Mas é por mim. Mas Não, a minha beleza. motivação pessoal é ela, mas é por mim, não é por ela. Porque a partir do Corretíssimo. momento que você coloca que é por ela, qualquer motivo que venha acontecer, você sempre vai falar assim, não, mas peraí, eu fiz isso por ela, e tipo, ela não tá sendo grata o suficiente, ou no relacionamento, tipo, cara, ela não se doa tanto a um relacionamento, eu me doei muito mais porque ela não fez tal coisa, e eu saí da França por ela, entendeu? E aí, tipo, você vai entrar nesses embolamentos. Agora, quando você fala assim, não, é por mim, mas minha motivação foi ela, você não tem essa cobrança sobre ela. Se é que faz Não, sentido, eu entendeu? compreendo, eu tenho ciência disso. E a questão é justamente essa. Eu consegui não me sabotar nisso por compreender essas questões. Um psicanalista não consegue, tipo, em certo nível, pelo menos, não se sabotar em determinadas coisas? Não, justamente por causa do id. Assim, a gente é instinto. E até essa sua decisão, eu acho que eu já te emprestei esse livro, O Ciclo da Autossabotagem. Já. Você falou aí um Inclusive, negócio, muito bom. você falou um negócio aí muito massa sobre isso, que é tipo, a culpa é um artifício da autossabotagem, porque é muito mais fácil a gente culpar do que se responsabilizar.
Então, é mais fácil falar assim, nossa, isso aconteceu por causa dessa situação, dessa pessoa, desse momento, desse tempo. E assim a gente fica mais leve, né? Tipo, não foi por mim. Foi um evento externo que acabou promovendo isso. E aí vai nessa fala aí que vocês externalizaram, né? Deixar ela consciente. Não. A responsabilidade, a decisão, ela é puramente minha. Ela não cabe a outra pessoa. A motivação pode ter sido outra pessoa? Pode. Mas até a escolha dessa motivação foi sua. Ela não foi da outra pessoa. Não foi a outra só no pessoa que banheiro escolheu aqui. ter sua motivação. Pra mim era conveniente continuar namorando com ela. Isso. Eu gosto dela, amo ela e tudo mais, né? Então, por isso, esse caso fica mais simples, né? Mas tem casos que são instintos. Tem coisas que estão no nosso inconsciente e a gente faz sem perceber que está fazendo. E às vezes a gente até percebe, tipo, eu acho que isso aqui é uma coisa que está se tornando consciente, mas que eu não tenho domínio sobre ela, porque ela é id. Então, o observar do outro é muito importante. É igual acesso de raiva, tipo, eu conheço todo o limite da minha raiva. Não conheço. Eu tenho consciência de até onde a minha raiva pode chegar. E por isso eu controlo ela tanto. Então, eu sou um cara muito mais movido pelo meu superego, né? O meu ego é muito mais coordenado pelo superego do que pelo meu id. Então, tudo que eu tenho vontade de fazer, eu consulto tudo que é superego meu para depois fazer. Mas tem gente não, tipo, eu tô com raiva disso aqui, eu vou externalizar isso aqui agora e pronto, e depois se resolve. Aí eu vou sentir isso aqui na máxima potência. Não, tipo, eu percebo que eu vou sentir aquilo, e aí não, será que convém? Será que eu posso fazer isso aqui agora? Qual que é o resultado disso aqui lá na frente? Mas tem gente que não consegue fazer dessa forma. Aí, por exemplo, às vezes eu fico me colocando de coitadinho, né, também. Nossa, podia ter sido diferente se eu tivesse me proposto a viver aquilo. Mas lá atrás eu consultei o meu superego, né? Tipo, não posso por causa disso. Então eu decidi aquilo. Mas até isso, tipo assim, você falando sobre autossabotagem, eu fico pensando porque pela psicanálise, a psicologia também ser algo empírico, que nem como você disse, a pessoa hoje, ela não se autossabotaria no sentido que ela fazer o psicólogo ou até o psicanalista a interpretar que ela tem ansiedade só por um comodismo social, porque hoje é um comodismo social, na realidade é um hype, né? TDAH, É um hype. Todo mundo quer ter TDAH, né, mano? É a Não, desculpa perfeita pra a tudo. ansiedade, tipo assim, até mesmo, eu não vou A entrar geração na dos depressão, Enzos, porque né? depressão já é uma parada mais Cara. pesada, né? Mas é tudo tipo não, e eu sou muito da vertente que é muito fácil manipular pessoas. E a psicanálise, por você ser literalmente o seu objeto de observação ali é uma pessoa, as chances de você errar por manipulação daquele objeto de observação é muito maior. E é individual, né? Tipo, eu não gosto. É igual quando fala, TDAH, TAG e N outros transtornos, né? Eu gosto muito da expressão neuroatípico. Então, todas as pessoas que são neuroatípicas, elas são individualizadas. Então, eu não posso, por exemplo, eu conheço muito de TDAH. Sei muita coisa teórica sobre TDAH. E por eu saber muita coisa teórica de TDAH, qualquer pessoa que falar para mim, eu tenho TDAH, eu sei mapear e conviver com ela. Não, porque ele é um paciente ou uma pessoa neuroatípica. E aí, só por ele ser neuroatípico e ter aquela comorbidade, né? Aquilo ali é individualizado, aquilo ali se manifesta nele de uma única forma. É igual, eu sou dislexo. E eu acho muito engraçado quando vocês querem me explicar o que é direita e esquerda. Então, qualquer pessoa... eu consigo explicar para vocês o que é direita e esquerda, eu não sou burro. Qual que é a sua direita aí agora? Não sei. Mas eu consigo te explicar o que é direita, o que é esquerda e por aí vai. Direita são as pessoas que votam nas pessoas de direita. Esquerda são os burros que comem grama. E aí, vocês falam, né? classe. Tipo, não, já tentou fazer tatuagem? Eu falei, não, eu tenho tatuagem. Você já tentou colocar uma pulseirinha? Eu uso pulseira. Vocês estão vendo que tem. Mas não é sobre isso, é sobre a individualidade da minha cabeça, né? A formação do meu crânio
ela propôs dessas comorbidades acontecer, de eu não conseguir diferenciar direita de esquerda, de eu não ter uma boa consciência corporal. Eu tô rolando de rir de mim aqui, que toda hora eu tô conversando com vocês e eu bato a boca aqui. Tem um problema com o senso de profundidade também, não Isso, tem? é Alguma a coisa consciência corporal. Eu não sei o tamanho do meu corpo e nem onde que ele tá nesse espaço que eu tô assim? Que ocupando. isso, cara. E por mais assim, ó, eu conheço, eu tenho 1,88, eu sei que eu sou parrudão, né? Você já tentou Na saltar de técnica, paraquedas, você assim, entende. tipo, pra ver como é que é a questão da altura do Não, chão? do impacto, não. Não, tipo, da distância, da Sim, noção de não, distância. também não. E foi a primeira coisa que eu perguntei pro Marquinhos, né? Esses dias pra trás ele saltou, e aí eu falei assim, na minha cabeça é muito rápido, né? Aí nossa, deu tempo pra você fazer isso tudo? Ele, uai, dá. Na realidade, você fica um bom tempo de queda livre, aí depois que abre e tal, e por aí vai. E aí como assim? Caraca. Achou que era tipo, pulou, quando você já tá, uou, Porque tô caindo. essa morrendo. consciência espacial, meu cérebro não tem, né? Então, é muito comum disso acontecer. E aí, às vezes, vocês ficam perguntando coisas assim, ó, que são muito óbvias, que eu sei explicar. Você fala assim, tá, onde que tá aí? Você tá no final de tal lugar, tá? Eu consigo, tem hora que sai, né? Tá do lado esquerdo, tá do lado direito. Mas no repentino, se você falar pra mim assim, ó, Moisés, vira pra direita. A terceira gaveta à esquerda vai estar aquele documento. Mano, Meu Deus, cara. eu vou me perder naquilo, mas por quê? Aí volto naquilo que eu estava conversando com vocês. Todo neuroatípico, ele é individualizado. Então, por exemplo, todo mundo que estuda dislexia sabe o perfil do dislexo. Só que cada dislexo, né, cada neuroatípico de dislexia, ele é individualizado, ele tem as suas particularidades. Então, a minha dislexia, ela é de nível 2, então eu tenho essas debilidades. Eu tenho questão de consciência corporal, eu tenho a questão de direita e esquerda, eu tenho a questão do E e do I. Tipo, por ser professor de linguagens, né? Eu já me policio nisso, mas, tipo, a vida toda eu escrevi entendi com entende, Meu Deus. porque na minha cabeça era isso. Não, mas assim, tem muitos brasileiros que têm problema com E também. Tipo, eles colocam acento onde não tem. Mas isso Me aí dá é uma só- agonia. Fecha a porta. Não é fecha a porta. Cadê a porcaria do acento? É fecha. Tá? Mas isso aí também é porque você tá sendo muito rígido com a Mas língua portuguesa. Isso aí vai ser cultural também, essa né? variação Cara. linguística, ela pode ser regional, que é o famoso leite, né? O goiano fala leite. Não, Leite. é leite. É. Tomate. Mesmo que não Tomate. tenha o acento, é mais questão regional. É Jesus. Tomate não É tem mais- U, mas a gente fala Então. tomate. É mais Jesus. Isso. Pô, os brasileiros pode têm um sério reparar problema com isso. Que a gente tem muito mais facilidade, por exemplo, de aprender inglês do que uma pessoa, por exemplo, que é carioca ou paulista. Por causa do nosso sotaque, a gente entende mais o R puxado. E aí o inglês, ele tem Nunca muito parei pra disso. pensar nisso, não. Então, mas isso é uma variação, mas o meu EI é de não reconhecer mesmo, até mesmo na escrita. Então, quando eu ingressei nesse ambiente de ser professor, né? A primeira coisa que eu comecei a corrigir em mim foi isso, que eu sabia que eu escrevia errado, porque N pessoas me corrigiam, e aí eu precisava, tipo, o professor de gramática não pode errar isso no quadro. Então, toda vez que tinha alguma conjugação verbal, né, que envolvia essa terminação do E e do I, eu parava na minha cabeça, assim, né, tipo, Aí demorava um pouquinho e tal. Até hoje no WhatsApp, assim, ó, quando eu tô respondendo alguém de forma formal no WhatsApp, eu penso antes de digitar o eu e ali. Agora, quando eu tô conversando com vocês, vai, assim, ó. Então, muitas das vezes eu escrevo um monte de coisa errada pra vocês por causa disso, mas porque é a cabeça do dislexo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Surgiu, não sei se foi agora, mas eu ouvi por agora, questão de altas habilidades. Isso é uma pessoa neuroatípica? É o superdotado? Não sei. Não, disseram Como assim? que é porque disseram que não chega a ser superdotado, mas é uma pessoa que ela é mais inteligente do que a As média. outras, Então, não chega a ser um gênio superdotado. Aham. Aí chamaram de altas habilidades. Eu, particularmente, Você é um alto habilitário. não. Eu particularmente não gosto dessas coisas.
Porque eles inventam Termina, classificação pra tudo, mano. Pra E entra tudo. até uma... E aí agora inventaram uma nova classificação. Sim, E aí eu entra até falei, uma pô, isso questão existe nisso. mesmo? Entra até uma questão nisso que é engraçado. Tipo, por exemplo, as pessoas têm a consciência que uma pessoa inteligente é aquela que tem muito conhecimento. Mas se for analisar até pelo teste de QI, não é a pessoa que tem muito conhecimento, é a pessoa que tem adaptabilidade para certas coisas. Então, tipo, uma pessoa muito inteligente musicalmente falando, ela tem muita facilidade para aprender música, ela tem muita facilidade para adquirir o conhecimento musical. E aí, uma pessoa muito inteligente, por exemplo, em exatas, ela tem muita facilidade e adaptação para entender a matemática não por habilidade, geometria. Então, até essa ideia da inteligência eu acho que é muito confusa. Subjetiva. E aí, quando traz esse novo conceito, tipo assim, altas habilidades, é muito difícil você diagnosticar uma pessoa. Por isso que a Porque minha se você pega na questão musical, a pessoa tem, tipo, 15 instrumentos que ela sabe tocar. Eu conheço pessoas que falam 7 idiomas. Cara, pra mim, isso é uma pessoa que é bem inteligente. Mas, Eu se tenho você um olhar para amigo outros que ele é lados, poliglota autodidata. O Jonatas. Não é o mesmo que eu tava pensando. Ele aprendeu inglês sozinho, ele aprendeu russo sozinho. Eu lembro que uma vez a gente foi assistir um jogo de vôlei Brasil e Rússia, e aí ele queria conversar com o líbero da Rússia. Aí ele chamou o cara em inglês lá, né, pra conversar com ele. Aí o cara respondeu ele em inglês bem arcaicozão, né? E falou assim, eu não consigo falar em inglês. Infelizmente eu não vou conversar com você. E ele meteu o russo pro cara lá. Caraca. Lá. E aí o cara, tá, e os dois bateram mal papão lá em russo. Que Eu, doideira, Jonas, você mano. sabe russo? Ele, eu estudo em casa. Doideira, mano. Ele faz Duolingo no russo. Essa questão das altas habilidades existe mesmo ou é balela? Então, eu não sei, assim, ó, é um fato, já ouvi falar, mas eu não tenho precisão de estudos para te informar sobre isso. Mas eu não duvido que exista, porque a maior parte dessas coisas sobre neuroatípicos é tudo muito novo. Até porque esse termo, né, neuroatípico, é justamente para a gente deixar de estigmatizar essas antigas doenças, né? Que, por exemplo, o dislexo ele é doente. Não, não sou doente. Eu tenho uma neuroatipicidade. O TDAH ele é doente. Não, ele não é doente. Apesar do nome carregar a palavra transtorno, né? Ele não é um transtornado, ele tem uma neuroatipicidade. O ansioso ele é doente. Existem níveis que vai ser doença. A gente já conversou sobre isso aqui. Mas, em suma, quase todos nós somos neuroatípicos de ansiedade. então não se torna uma neuroatipicidade, já é típico, né? Ser Hum. neuroatípico quando você não é ansioso. Exatamente. É. A mesma coisa com autismo. Revolucionário. Você. Pensei longe, gente. Então, quando você dizer que você é um neuroatípico, você é uma pessoa não ansiosa. E a perspectiva é essa, tipo, às vezes, igual esse estigma que a gente tem do autismo, tipo, o autista não consegue fazer isso. Vou pegar o meu próprio caso, que não é autismo, mas é dislexia. O meu nível de dislexia, qualquer diagnóstico previa que eu não poderia dar aula de linguagens. Eu fui professor de linguagens e um bom professor de linguagens durante 10 anos, praticamente. De 2013 a 2023, eu fui professor. E assim, ó, meus resultados comprove, por aí vai, né? Eu não preciso aqui de jogar essas coisas à mesa. E eu era um ótimo professor de linguagens. Tipo, qualquer diagnóstico meu de dislexia comprovaria. Tipo, como que um cara que não sabe diferenciar E e I pode dar aula de gramática e corrigir redação? Como que o cara que não sabe diferenciar quando perde o R no verbo ou quando se mantém o R no verbo pode ser advogado, redigir peça? Olha, considerando que o pessoal do STF ouviu umas peças muito esquisitas. Enfim, você sabe por que eu não concordo com essas nomeações? Porque elas estigmatizam. Elas estigmatizam e a pessoa geralmente não sabe do que tá falando. Já me perguntaram se eu tinha TDAH, já me perguntaram se eu era autista, e aí, por fim, colocaram você aí me colocaram na questão das altas habilidades. Foram 2 pessoas já em pouquíssimo tempo, recentemente, que me falaram isso. Eu falei, mano, não, Deus sabe que eu não tenho altas habilidades. Sabe o que acontece? A Lorena mesmo, minha namorada, Moses, ela me pergunta, já tem 2 anos e tanto que a gente namora, ela me pergunta até hoje, amor, você tem certeza que você não tem hiperfoco?
Pô, você deve ter altas habilidades. Mas Isso tudo... hiperfoco é uma característica, né? E ela é uma característica de todos os transtornos e de coisas que não são transtornos. Mas você sabe por que que ela me perguntou isso, mano? Porque esses dias, recentemente, por exemplo, eu cheguei em casa e era 4 horas da tarde. E eu queria ler um livro, eu peguei o livro, comecei a ler e li até meia-noite o livro. E assim, se você me perguntar o que estava escrito, eu sei o que estava escrito. Menos o nome do livro. Não, esse eu lembro, eu tava lendo As Crônicas de Gelo e Fogo, o primeiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo. É do George Martin. Enfim, e aí ela pegou e veio que, não, a maioria dos brasileiros só consegue se concentrar pelos primeiros 5 minutos, depois ele já começa a se distrair, as pessoas só conseguem ler por meia hora no Brasil e papapá. Falei, amor, quando eu comecei a ler, eu lia tipo 10 minutos, eu já não queria mais ver uma palavra na minha frente. Foi disciplina, eu fui lendo. Hoje eu consigo ler 8 horas seguidas e pra mim é muito tranquilo. Mas já tem o quê? 5 anos que eu comecei uma cultura de leitura na minha vida. Só que hoje uma pessoa ela não pode te ver assim, porque senão você tem hiperfoco, você tem altas habilidades. A mesma coisa com uma pessoa que consegue memorizar várias coisas. Hoje eu, graças a Deus, consigo memorizar quase tudo que eu leio. Porém, entretanto, não era assim, mano. Eu comecei a ler, eu comecei a estudar. Hoje, você me conhece, mano. Você sabe que a minha namorada, por exemplo, muitas vezes pergunta o que eu tô fazendo. Eu falo, mano, eu tô assistindo um documentário. É a minha diversão. Tô assistindo um documentário histórico. E aí, o seu cérebro, quando você exercita ele por ser um músculo, ele vai criando mais rugas, né? E aqueles enrugamentos são as passagens por onde as sinapses caminham, certo? Certo. E aí, você vai fortalecendo seu cérebro, vai criando mais passagens, as sinapses correm mais rápido, você raciocina mais rápido, você raciocina melhor. Então, depois de muitos anos estudando, lendo, fortalecendo meu cérebro, hoje eu consigo ter uma memória muito boa. Só que aí, se você tem uma memória boa hoje, depois de muita disciplina, as pessoas, não, você é autista, cara. Você tem autismo nível 1. Essa é a ideia Você tem altas habilidades. E eu falei sobre ansiedade, porque, tipo assim, é muito mais fácil se acomodar socialmente de apropriações. Então, por exemplo, é muito mais fácil falar que você é um cara neuroatípico do que falar assim, nossa, esse cara tem habilidades que eu não tenho, eu posso adquiri-las. Sim. É muito mais fácil de falar assim, não, esse cara tem um dom, eu não posso adquirir, eu não sou assim, então quer dizer que o cara só é especial. Exatamente. O que você está chamando de altas habilidades, eu posso estar enganado, mas eu acredito que seja a síndrome de Asperger, né? Não sei, nunca aspergi nada em ninguém. Na verdade, é neuroatípico mesmo e você tá ferrado, irmão. É porque o espectro autista, ele pode se manifestar, né, no indivíduo pelo autismo e como também pela síndrome de Asperger. E aí o Asperger, ele é o famoso superdotado, né? Ele é o cara inteligente, ele é o cara que vai fazer coisas impensáveis para aquele padrão que esperam dele. O meu sobrinho, por muito tempo, hoje a gente já tem um diagnóstico mais preciso e ele é autista. Mas por muito tempo, a psicanalista dele e a psiquiatra dele diagnosticaram ele com Asperger. E assim, ó, uma das coisas que eu sempre achei que ele era autista mesmo. Por ignorância, por esse processo que eu falei aqui pra vocês. Você estuda uma coisa e você quer colocar a pessoa dentro daquela caixinha, né? Mas eu lembro de uma vez ele tá fazendo aula de reforço de matemática lá em casa. Então, a professora estava ensinando para ele lá uma lista de análise combinatória e ela ficou muito assustada, porque ela fez uma lista de 20 exercícios. E desses 20, ela colocou 10 muito fáceis, para fazer o caminho da análise combinatória, e aí ela colocou 10 muito difíceis, mas muito, muito difíceis mesmo, para quebrar a cabeça dele, né? Tipo, você vai ficar a semana toda fazendo isso aqui, e aí no nosso próximo encontro a gente tira as dúvidas que você teve. E aí, durante a aula, ele não conseguiu resolver nenhum dos 10 que eram fáceis. Nenhum. Ele não sabia da sequência que eu, que sou um burro em matemática, em alguns lá sabia da sequência. Mas os 10 que eram muito difíceis, ele fez todos, dentro de 1 hora. Que isso? Caralho. Tem esse rumor do Albert Einstein, né? Que ele era muito ruim. E o Asperger é justamente isso. Não é porque a pessoa tem hiperfoco. É porque ela é desestimulada às coisas que não interessam ao cérebro dela. Então, por exemplo,
Às vezes não é porque alguém não gosta de ler ou tem dificuldade em ler, é porque aquele padrão de leitura é totalmente desestimulante para o cérebro daquela pessoa. Não sei se eu entendi. Mas... Baseado No na final das dopamina, contas, então? você tá me impugnando alguma... Impugnando? Falando que você tem Falando Asperger. alguma síndrome? Porque de verdade, Não, Moses, eu não tô falando. eu tô fico perguntando. muito puto quando alguém vem me... Ai, você se encaixa em tal coisa. Não, Eu virei pra uma gosto. pessoa já e falei assim, olha, de verdade, sabe o que eu tenho? Eu não tenho preguiça. Se você começar a ler, se dispor a estudar, a parar de assistir Reels no Instagram e for assistir um documentário ou alguma coisa do tipo, você vai ficar talvez até melhor do que eu. Porque eu, por exemplo, mano, eu odeio matemática. E, tipo assim, por conta disso, se você me perguntar uma conta básica muitas vezes, eu não vou saber falar. Eu não vou saber te resolver aquilo pra você. É por isso que eu sei que eu não sou nenhum gênio ou não tenho nenhuma alta habilidade. Porque, mano, se eu fosse um gênio, eu seria bom em tudo, não? Eu só sou bom naquilo que Mas eu aí, gosto. aquilo que eu falei, tipo assim, a genialidade, ela não tá se baseando. É porque aí o povo tem uma percepção errada de genialidade, de inteligência. Qualquer pessoa que faz algo melhor que você é gênio. Até porque não é um aspecto, tipo assim, eu sou inteligente em tudo. Não, existe até, eu acho que a psicanálise que criou isso, que são 9 tipos de inteligência, Sim. né? Que é a de comunicação, a matemática, de exatas, tem a inteligência musical. Então tem inúmeros tipos de inteligência. Então quando você fala assim, eu sou um gênio, não quer dizer que você é um gênio em tudo. Porque as pessoas têm ideia de que um gênio ele vai ter conhecimento matemático, físico, nuclear e assim, o cara é absurdo, mas não é assim. O cara que é genial é aquele cara que ele tem muita facilidade e aí entra até aquela questão. Quantos gênios existem no mundo que são apenas pessoas preguiçosas? Porque você pode ser um gênio, nascer um gênio, ou seja, você tem uma facilidade muito fácil de aprender algo, mas é preguiçoso para aprender. A maior parte dos Aspergers tem essa característica, né? Todo mundo entende ele como preguiçoso, e não é porque ele é preguiçoso, é porque ele não sente Interesse. interesse, ele é em fazer. totalmente desestimulado por aquilo ele não chama a atenção dele de forma nenhuma. Caraca, que doideira, mano. Então, Show. tipo assim, eu penso, é que nem tipo, aquela ideia. Como é que eu faço com uma pessoa que não tem interesse em nada? Eu tive porra um nenhuma? aluno. Mas É um gênio supremo? Porque tipo assim, é triste falar isso, mas você já parou pra pensar o quanto realmente tem de pessoas que poderiam ser consideradas gênias, mas só não é porque tem falta de interesse em aprender, mas que poderia ser um gênio físico, matemático ou musical, mas não tem interesse naquilo? Mas teria muita Você tem uma facilidade em estimativa pra aprender? isso? Você tem uma estatística? Quantos preguiçosos são gênios no Brasil? Mas eu acho que vai das pessoas observarem. Eu tinha um aluno no ensino médio e ele tinha o diagnóstico de uma neurotipicidade. Na realidade, a sala que ele fazia parte, eu acho que quase todos eram neuroatípicos em alguma coisa. Mas enfim, e hoje é comum isso dentro do ensino básico, né? Só que ele era bastante complicado, porque afetava o estímulo dele de escrita. E eu sou um professor de redação. Então eu precisava. A minha forma de avaliá-lo era ele escrever. E ele estava indo muito mal na minha disciplina, né, no meu componente curricular, e não se desenvolvia. E aí um dia eu percebendo isso, eu resolvi, né? Cara, tava dando aula de crônica, eu falei assim, ó, ao invés de vocês escreverem uma crônica, vocês vão gravar uma crônica para mim. Então vocês vão fazer ou uma sketch, ou uma propaganda, ou um curta-metragem, mas que a narrativa desse canal, né, dessa mensagem que vocês estão promovendo, ela seja na forma de crônica. Mano, e esse menino, eu não sei, eu esqueci o nome da técnica, talvez vocês vão saber. Sabe quando a gente faz as coisinhas com massa de modelar e elas vão movimentando? Sei. Eu não sei o nome da técnica, mas eu sei o que você tá Eu falando. não sei do que você tá Tipo, falando. Eu já vi. Você cria os cenáriozinhos com massa de modelar e aí você vai fazendo a sequência Só que dos daí tu cenários. faz take por take, né? Isso. Eu já E aí vi depois o vira um irmão da filme. Carly fazendo no iCarly. Ah, sim, sei. Mano, ele fez uma crônica. Coralina foi feita assim. Inclusive, aquele filme Coralina Sim. é maravilhoso aquele filme. Eu gosto muito. Nunca. Stop motion. Stop motion? Aí, Ah. e ele utilizou de stop motion pra fazer isso. Mano, e ficou incrível. E assim, ó, o tema era sobre sociedade do cansaço. E ficou muito claro.
Então, o cara não era burro, o cara não era problemático, apenas o universo à volta dele não tinha percebido como acessar a inteligência dele. Então, basicamente... Não, eu não vou... Não é não. Eu ia falar que isso era meio Paulo Freireano, porque todo mundo é inteligente, só tem... Mas no caso nisso não, é diferente. Não, vai além, né? Eu acredito que Freire utiliza a inteligência muito pela perspectiva social, né? Não vamos Tipo entrar assim, nesse assunto você aqui, só é não. inteligente se você tiver um conhecimento. Não, Não, na, não. na concepção de Paulo Freire, todos são muito inteligentes, só que a inteligência do Só de Mozart citar Ela é esse nome tá me escalonada, deixando burro. ela é Falar isso. escalonada pelo capital. pelo capital, exatamente. E aí, tipo assim, pra ele se torna, pra Paulo Freire se torna muito errado se eu corrijo o Mozart em algo errado que ele fala. Se ele fala, eu trouxe, eu não posso dizer pro Mozart que tá errado, porque senão eu vou ser um Porque cara talvez oprimindo o truce Mozart. foi a minha inteligência, foi a inteligência do ambiente que foi o Exatamente. máximo que o ambiente que eu vivi pôde me condicionar. E se eu Entendi. tento ensinar ele, inclusive, eu sou um opressor, porque eu sou um cara com um capital maior, então eu pude aprender da Isso. forma correta, gramaticalmente, e aí eu estou querendo E aí, quando impor eu tiver sobre no ele um status erro. dele, eu vou Cara, corrigir todo mundo faz da mesma forma sentido, que só eu fui tá errado corrigido. pela ótica da opressão, né? Tipo assim. Não, mas o nome do livro dele é Pedagogia do Oprimido. oprimido. A É opressão ridículo. está em todos os lugares. Não. Enfim, mas eu não vou falar Até de Paulo Freire, porque esse nome é você até falou, proibido né? aqui. Se o poder. Não Aí serve. entra aquilo. Se o poder não serve, então se eu tenho conhecimento pra corrigi-lo e eu não faço, eu não estou servindo. Então eu estou oprimindo quando eu não faço. Olha, depende da forma como Refutando Paulo você Freire corrige aí. também, tá? Tipo, tem gente que é muito arrogante. Sim. Aí E é aí- soberba, né? Tem Eu gente- adoto a pedagogia do erro. Eu amo o erro. Erro? Erro. Não, eu gosto da pessoa que já vem pronta. Assim, não Você gosto não de ter. precisa Eu ensinar, né? não preciso ensinar. É a melhor pedagogia que existe. Você não A precisa de professor. minha mãe me deu uma bronca federal ano retrasado por causa disso, moço. Eu tava falando pra ela sobre algumas coisas, que eu não tinha muita paciência com determinadas coisas. Ela falou assim: olha, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que compreender que você teve dois pais que hoje estão separados, mas eles estiveram juntos durante 16 anos da sua vida e nesse tempo eles te ensinaram muitas coisas. Você frequentou boas escolas e tudo mais. As pessoas ao seu redor, nem todas tiveram pais lá do lado dela ou uma escola boa para frequentar e tal. Então você vai ter que entender que você tem que ensinar. Se você quer que uma pessoa esteja num determinado padrão, você não pode esperar que ela já esteja lá. Você tem que levar ela até lá. E aí eu falei, nossa, mano, 24 anos eu tinha na época nas costas ouvindo uma dessa. Mas justamente isso porque eu não tenho paciência, mano. Ou a pessoa chega pronta pra mim, ou eu fico meio assim. Eu sou relutante. sentido. Por isso que eu não sou muito fã de adolescente, inclusive. Mas agora, só pra gente finalizar, estamos chegando ao fim desse episódio, infelizmente, por conta do horário e a gente vai ter que finalizar. Mas eu tenho uma dúvida cruel só pra fazer essa finalidade. Porque uma vez eu escutei isso, não sei de onde, não sei de quem. Outra coisa, já me irritou. Já fiquei puto. Finalidade. Você usou a palavra pro fim errado, pra finalidade errada. Era pra finalizar. Certo. Você tá abrindo E uma nova. Aí, ó, já fiquei puto já não quero participar desse episódio mais. Então vamos descartar agora, o Emerson não faz mais parte do podcast. Tô brincando. Mas é uma dúvida cruel que eu tenho realmente. Uma vez eu escutei, não sei de onde ou de quem, que a pessoa com autismo, quando ele tem um QI baixo, ela se torna uma pessoa retardada mental, no sentido, eu não tô falando no sentido pejorativo, tá, gente? Eu tô falando no sentido técnico da palavra. Que há um retardo. Exato. É porque é muito se usado pro sentido pejorativo, né? Então, só pra deixar bem claro isso. Efeitos do bullying. Exato. E aí, uma pessoa com um autista com um QI alto, geralmente ela tem a tendência a se tornar uma pessoa muito genial. Porque ela começa a se tornar, ter traços de hiperfoco, que nem o Emerson falou. E aí ela se torna interessada em algum... E aí vai na minha visão, tá? Ela se torna interessada em alguma coisa, tem o hiperfoco naquilo, o autismo vai potencializar aquilo, e ela acaba adquirindo aquela habilidade de forma excepcional e se torna uma gênia naquilo que ela teve o hiperfoco. E isso é real ou é só uma
É uma variante, assim, ó, Uma invenção. tudo dentro do espectro autista é muito novo para nossa sociedade. Até essa questão da síndrome de Asperger, né? Tipo, quando se começou a estudar sobre isso, é, as pessoas tiravam a ideia de que pudesse ouvir síndrome de Asperger, porque elas não acreditavam que o ambiente externo poderia potencializar o espectro autista. E hoje já está comprovado que o ambiente externo pode afetar o espectro autista. E aí, por essa percepção, tudo é muito novo a título de pesquisa nesse sentido. Então, a gente não pode dizer assim, não é. Não tem como ter uma certeza. Quando você estava falando aí, a gente tem... O Messi é um exemplo que cabe exatamente na sua fala nesse momento, né? Tipo, que ele é autista. Ele é Porque ele é autista. O hiperfoco dele está na habilidade de jogar futebol, né? Ele é um maestro na arte de jogar e é individual, né? Ele não é um cara coletivo, ele é o famoso cara que faz diferença pela individualidade dele. Ele não é o atleta do esporte coletivo. Ele é o gênio da bola naquilo ali. Sim, Mas ele por é um causa... destaque Isso. na área dele, né? Faz sentido. Mas eu entendi o que você quis dizer. Faz sentido. Mas agora realmente a gente tem que finalizar. Então eu. Pô, você interrompeu o convidado, cara. Não interrompi. Você não tem inteligência emocional, cara. Ele tinha finalizado, não. Gente, eu só falo. Volto. Inclusive, você tem que voltar pra gente falar de assuntos religiosos, né? Porque, inclusive, era uma coisa que eu queria ter falado e a gente não... Não entrou. Tipo assim, mano, esse cara... Mas vai ter um episódio parte 2 com ousas. É absurdo o que ele sabe sobre religião, sobre mundo espiritual, sobre tudo, sobre né? Bíblia, sobre todo esse assunto aí. Ele é um... Como é que é? Inclusive, se alguém altas habilidades. Se alguém tiver pergunta... Ele é um neurotípico espiritual. Se alguém tiver perguntas sobre mundo espiritual ou coisa do tipo, podem mandar. No próximo episódio a gente pergunta pra ele, porque ele sabe cada coisinha, tá? Às vezes, tem anjos que vão na casa dele perguntar como que fazem certas coisas, tá? O anjo tá com o mesmo problemático, ô chefe. O anjo, inclusive, acho que o anjo Gabriel, ele viajou no tempo, foi lá e perguntou pro Moses se realmente tinha que falar pra Maria. Cara, a bênção de Daniel só demorou porque ele falou pro anjo pegar um caminho, o anjo pegou outro. Exato. Não ouviu Moisés. Mas enfim, Moses, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer te ter aqui. Foi muito interessante. Cara, trazer pessoas inteligentes aqui é muito bom. A gente já sabia que esse episódio ia ser um espetáculo, porque conversar com o Moses é sempre um prazer de verdade. Cara, é muito bom conversar com o Moses. Todo mundo que conversa com ele sabe que é assim. Detalhe, a gente tá podando muita conversa, né? Teve vezes de eu ir pra casa do Moses, mano, e ficar lá, tipo... Eu perdi as horas conversando. Uma última vez que a gente foi junto pra lá, acho que foi meia-noite, né? E a gente saiu do outro dia, 3 da tarde. Ele chamou a gente... E conversando, mano, de meia-noite até 3 horas da tarde. Não, só pra contar isso, ele nos chamou pra comer um macarrão. Uma macarronada. Meia-noite e 5, cara. A gente apareceu umas meia-noite lá e saiu 3 horas da tarde do dia. Só conversando. A Lorena ficou desacreditada. Porque eu já tava deitado, eu já tinha dado boa noite pra ela, já tava indo dormir. A gente foi dormir, era o quê? Umas 5 da manhã, acordou tipo umas 9h30. A gente dormiu na casa dele lá e ficou até umas rolou o dia. Não, e eu só fui embora porque eu tinha marcado com a Lorena de fazer alguma coisa com ela, senão eu ainda ficava lá tempão. Enfim. Por isso tem que ter uma parte 2, episódio especial aí, a parte 2 provavelmente vai ser um episódio especial pra que a gente dure aí 10 horas de conversa, que geralmente é a média do nosso tempo de conversa. Enfim, muito obrigado, Moses, pela sua presença aqui. O Instagram do Moses vai estar aqui no vídeo. Inclusive, para quem quiser fazer aula de redação, tá? Você que não sabe escrever, você que usa a palavra finalidade para finalidade errada, você pode chamar ele lá no Instagram. Tá sendo opressor. Eu estou sendo opressor, eu estou te corrigindo. Como é que fala? Exortando com amor, segundo Paulo. Eu não senti amor. Não senti amor. Eu não vou nem fazer a piadinha infame que eu pensei. Não passa, pelo amor de Deus. Eu sou crente. Amém. Enfim, é isso. Se quiser falar mais alguma coisa, pedir da galera aí. Gente, é só agradecer, assim, ó. Dizer que foi mais tranquilo que eu pensei, que eu não fiquei tão ansioso. Gente, eu tava ansioso até a hora de começar. Aí o psicanalista não consegue controlar a própria ansiedade, é foda. Mas
foi muito leve. É Foi um muito... charlatão. É por isso que é empírico, não pode levar a sério essas coisas, não. E pra realmente finalizar agora, a última pergunta é... Nós estamos aqui no 4º episódio de Pode o Quê? O podcast que pode tudo, menos o quê, Mousas? Menos mentir, gente. Mentira, não. Então, Mas você pode sonegar. Tá? Então assim finalizamos. Fiquem com Deus e até o 5º episódio.